Oh, happy day! Ora, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Gente que Vale a Pena. Hoje com um convidado magnífico, um grande amigo. Epá, e vai ser um prazer extraordinário estar à conversa com este homem aqui hoje. Ui. When Jesus... Para tudo! Para tudo! Como é que é, meu irmão? Que alegria estar aqui com você, caramba. Mano, Quanto tempo. que saudades, mano. Que alegria, cara. Que alegria. Pô, nem fala. Como é que você tá? Fogo. Oh, mano, não, agora estava só a olhar para ti. Estava só assim a olhar para ti, agora. Tás rijo ou não, mano? Tás rijo ou não? Pá, agora dava-te uma piada, mas estamos em direto. Estamos em Não direto. vale. Não faças isso. Não faças isso. Tem juízo, pá. Não, pá. Epá, olha, vou já dar um mote para começarmos já aqui a conversa. Manda. Ora bem, Gente que Vale a Pena é um podcast onde eu convido pessoas com as quais vou conhecendo ao longo da vida e que por alguma razão, por alguma emoção, por alguma energia, algo intuo que valem a pena e convido para uma conversa que eu gosto de pensar e sentir que há à beira-mar, numa esplanada, a beber aquilo que nos apetecer. A aguinha de coco seria minha pedida nessa vez. Bota a aguinha de coco para os dois. Epá, mano, fogo, há quanto tempo é que nós não falamos, mano? Talvez Pai, um ano, pelo um menos. ano. Pelo Há um menos. ano. Yeah. Eu Pai, me mudei, né? Eu não tô mais no Rio de Janeiro, eu tô na cidade de São Paulo, numa cidade interior chamada Jundiaí, que é uma cidade maravilhosa. Você deve colocar aí nas suas cidades a conhecer. É uma cidade tranquila, qualidade de vida absurda. Fica sempre entre a segunda ou terceira melhor cidade do país para se morar. uau. Então é assim, eu tô com uma vida muito mais gostosa de ser vivida. Tão bom, meu. Tô Dá feliz para da vida, ver, meu mano. irmão. Estou a olhar para ti, Yeah, meu. Estou a ver a tua cena, meu. Estou mesmo yeah. feliz, meu, de te ver, mano. Fogo, fixe. Fixe, meu. Fogo. É bom Ora bem, encontrar então. com é bom encontrar com pessoas que gostam da gente, que elas têm essa sensibilidade de perceber coisas Ah, sutis. Muito bom estar yeah, contigo, meu man. irmão. Tão Top. fixe, meu. Tão fixe. Yeah. Olha, então, vou já. Olha, tens noção de quando é que foi a nossa outra conversa no Gente que Vale a Pena? Talvez 2023, 2022, Mano, 21, 21, tu 21, foste, será? tu foste o segundo episódio do Então foi Gente que Vale a Pena. então foi 2020 para aí, pô. 2021, Não, 21, 21. pá. 16 de abril de 21. 21. Espetáculo, cara. 16 de abril de 21. Tu foste o segundo episódio. Agora estava aqui a ver no arquivo. No arquivo. Aham. E tipo, e normalmente é do género, folha, 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 folha. E o teu é tipo, POC. Está aqui, Dani Moser. Muito bom, meu irmão. Pô, Muito bom, tão cara. bom, Top. mano, tão bom. Ora bem, então olha, Maravilha. como é que Conta. isto começa? Já na altura começava assim, comigo a dizer quem é que é, no meu modelo do mundo, na minha perspectiva, quem é que é o convidado, pá. Ok? E fogo, Dani, tu foste uma surpresa enorme. Tens, um- tens uma pessoa de. Pá, tens uma pessoa de. Estás aquela coisa, pá, eu não quero, quero fugir, mas não vou poder fugir. Tipo, és um ser de luz, estás a ver? Tipo, que é aquela coisa que. Ok. Estás aquelas coisas que às vezes já são tão utilizadas que se transformam num chavão e Uhum. fica muito banalizado. Sim, Epá, mas sim. o que é certo é isto, meu. Eu sinto que tu és aquela pessoa super atento, meu. Mas atento às nuances do comportamento humano. Busco ser, cara. Yeah, man. E pá, és alguém que também faz acontecer. Meu, nestes últimos 5 anos, nós conhecemos há 4 anos e pouco. Sim, Foi em 2020, nós conhecemos em novembro de 2020, exato. portanto conhecemos há 4 anos. Epá, e vamos conversar sobre isto com toda a certeza. Pá, eu tive a honra e a bênção de cruzar contigo pessoalmente, pá, depois ali intimamente, Yep. né? Um, epá, e é tão bom, man. É tão bom. Porquê?
és as pessoas mais abertas mentalmente que eu conheço. Abertas para bora lá beber, bora lá transmitir, bora lá passar. Epá, és um gajo amigo, que sabe ser justo e correto, tipo, e que é do género, pá, olha, foi, não foi, é, não é, pá, foi, olha, não aconteceu, aconteceu agora, tipo, pá, isso é muito fixe. Tu és tipo um agregador, tipo, eu Ok. sinto-te como aquela pessoa tipo que agrega, tipo que pega daqui, pega dali, aproxima daqui. Epá, e depois é aquela coisa que o teu nível de consciência e tu consegues fazer uma coisa que é muito fixe. Olha, no outro dia pensei em ti, mano. Juro. Como é que foi essa E história vou-te e aí? vou-te dizer porquê. Foi bom? Foi bom ou não Foi foi? muito bom, meu, foi muito bom. Porque, pá, e sabes, olha, eu estava a refletir sobre mim e o Uhum. quão difícil é estar na vida normal e não estar a Sim. trabalhar. Não sei se estás Ok. a ver o que eu estou, não sei se estás a perceber Sim, onde é que ele quer sim, sim. chegar. Que Não é estar a ver estar. pessoas, não estar aqui a imaginar como é que seria um cenário diferente na vida Yeah, dela. sem sombra de dúvida. Aham. E de repente lembrei-me, pá, aquele sacana, meu, consegue, pá, o gajo. Lembro-me do aniversário que nós fomos em conjunto, os dois, Aham. e tipo, Aham. e estavas ali a arranjar brincadeiras de treta mesmo só para não. Ok, estou aqui só a arranjar brincadeiras, mano. Tipo, vamos nos divertir, Fónix. Não quero estar aqui com merdas e não sei o quê. Vamos é, vamos é divertir. Vamos a Epá, viver. e isso é de muito louvor e é de muito valor, acima de Uhum. tudo. Olha, eu vou passar aqui para ti, mano. Dani, quem é você, cara? Eu, cara, eu cada vez mais me identifico como um apaixonado por pessoas, isso você já sabe, não é novidade, mas cada vez mais eu me identifico como alguém que está nessa mesma jornada que eu quero conduzir outras pessoas, né? Eu não me vejo como um mestre que está do lado de lá da mesa, eu me vejo como alguém que está no movimento também. Hum, Não como aquele expert que apenas dá as direções, mas como alguém que dá a mão e fala, vamos junto nessa jornada. E eu faço isso para uma galera que acredita que pode ser melhor, né? A partir de uma nova mentalidade, a partir da transformação da sua própria mente, seja no modelo de pensamento, seja na forma de sentir, seja na forma de agir, inclusive. Então, eu me vejo como esse cara, apaixonado por pessoas que, pela graça de Deus, foi chamado para esse propósito de ajudar pessoas a viverem melhor a partir de uma nova mentalidade, a atingirem melhores resultados, a fazerem a sua mente funcionar a seu favor, a depender daquilo que para si é o seu objetivo, né? E isso é um pouco daquilo que constrói quem eu sou, ok? Ao mesmo tempo, fui atleta muitos anos da minha vida, joguei futebol profissional, passei por tudo aquilo que o futebol proporciona, a nível de montanha-russa dos sentimentos dali. Fui titular de uma equipe, fui capitão da mesma, fui banco de reservas, cheguei a não ser relacionado para jogo. O que mais? Fui campeão, perdi título no último jogo, lesionei, voltei de lesão e enfim saí do futebol já com a certeza e convicção daquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida, que era ajudar pessoas a serem melhores de fato. Então isso é um pouco daquilo que constrói quem eu sou. Embora seja muito mais do que aquilo que eu consigo expressar, né, que eu sou. olha, Esse é o entendimento. foi, foi a semana, há 15 dias, não, há 15 dias. Estive aqui ali, lembras-te dali? Li? Li Carvalho, Liliana. Claro, claro, pô. Claro que sim, claro. Ah, e não é a Liliana de Aveiro, a Sim, psicóloga. sim. Yeah, ela Sim. está na Suíça. Aham. E, e ela disse exatamente isso, tipo, epá, a definição é tão redutora. Definir-me é tão redutor, tipo, foi muito fixe. Epá, vocês têm uma coisa que é muito fixe, Dani, que é aquilo, aquilo que tu passaste define-te um pouco, né? Muito. E gostei muito da forma consciente que tu disseste tudo aquilo que tu viveste no futebol, todas as experiências que tu trazes Uhum. para o teu consciente que viveste no futebol. Tipo a vitória, a perda, o jogar, o não ser convocado sequer, ser convocado mas ficar no banco, o lesionar e o voltar. Pá, o que é que o futebol, o que é que tu tens sido um atleta profissional?
no desporto em concreto, no futebol, Sim. de que forma é que isso moldou a personalidade que é o Daniel Moser? Eu diria que quase que 100%. Não vou dizer 100%, porque a gente acaba convivendo em outros ambientes e outros contextos. A gente não vive apenas o futebol. Mas o que acontece na vida de um atleta de futebol é que o cara faz do clube a sua vida e a sua família. Fato é que eu passava 2 horas de manhã no clube, vinha para casa, almoçava, passava as 2 horas no clube à tarde, vinha para casa para comer mais uma coisinha e descansar e dormir. Então, você acaba convivendo com as pessoas ali no vestiário e eles se tornam sua família, né? Yeah. Desde o momento onde você chega no clube, que você dá de cara com o roupeiro, que te dá a roupa, tudo isso passa a construir um pouco daquilo que é a tua personalidade, teu jeito de ser, tua forma de encarar a vida e as situações. E a tua pergunta foi sobre como é que o futebol, de alguma forma, me moldou, é isso? Yeah. Foi, eu acho que a principal contribuição que o futebol trouxe para minha personalidade, para minha construção, foi o entendimento de que a minha real paixão nunca foi o esporte em si. Sempre foram as pessoas que faziam o esporte acontecer. Eu estou falando do cara que limpa o vestiário, do roupeiro que te entrega a roupa, do teu treinador que te treina, do presidente do clube, dos teus colegas de vestiário. Estou falando de todo mundo, ok? Por que eu falo isso? Quando eu tinha meus 25, 26 anos de idade, não faz tanto tempo. O ano passado. Foi há 2 anos atrás, uma coisa assim. Não faz tanto tempo. Eu fui em busca de ser alguém melhor. Para mim, ter um pouco mais de consciência sobre quem eu sou, enfim. E fui buscar um profissional para me ajudar nisso, né? Fui buscar um mentor, um coach. E dentro do processo, várias coisas maravilhosas aconteceram, mas eu basicamente só consigo me lembrar, ou só gosto de me lembrar, por assim dizer, da sessão específica que definiu, assim, foi um divisor de águas na minha vida, que foi o encontro onde eu descobri qual que era o meu ponto de conexão com o esporte. E nesse encontro, essa história é uma história muito linda, Tito. Nesse encontro, girou em torno de Dani Moser, o que te tira da cama? E eu, o que me tira da cama? O meu compromisso. As primeiras respostas foram aquelas mais superficiais, né? O meu compromisso, eu quero honrar o meu sobrenome, eu sei o que é disciplina, sei o que é respeitar uma hierarquia, então eu presto serviço para o clube, quase como isso, né? Eu sou apenas uma peça do tabuleiro, eu tenho esse entendimento. E aí o meu mestre perguntou de novo, ok, e o que te tira da cama? Aí eu me jogou para o nível de baixo. Eu comecei a pensar um pouco melhor. Eu falei, eu acho que eu preciso provar para mim mesmo que eu quero dar certo num cenário onde o meu pai foi super vitorioso. Eu quero carregar o meu nome agora, além do meu sobrenome, quero fazer o meu nome. E aí ele perguntou novamente, ok, e o que te tira da cama? E aí quando ele fez a terceira pergunta, aí eu comecei a investigar um pouco mais o que me levava para o treino de fato. E aí eu comecei a resgatar algumas memórias. 3 memórias muito específicas vieram na minha cabeça. A primeira memória, eu sentado, assistindo um jogo de Champions League com meu pai. O meu pai fazia uma correção, eu me lembro até hoje, sobre o lateral que era o Javier Zanetti, da Inter. Ele faz um comentário entre o Javier Zanetti e o zagueiro e tal, e eu olhei para aquilo e falei assim, isso aqui vai servir para o Coelho, que era o meu lateral esquerdo na altura do Benfica. Isso aqui vai servir para o Coelho, eu vou contar para o Coelho. E aí eu já cheguei no dia seguinte no vestiário querendo, Coelho, senta aqui, olha, meu pai falou isso aqui, olha o vídeo aqui, na altura já tinha YouTube, né? Aí eu comecei a mostrar e tal, e o Coelho, pô, legal, vou fazer isso aqui. Ou seja, eu comecei a resgatar memórias, essa foi uma. A segunda memória foi eu fazendo meu café da manhã em casa, preparando meu ovinho e não sei o quê, e colocando uma porção extra para levar para um amigo meu, agora já no Flamengo, que eu sabia que a favela dele estava debaixo de tiro e que ele ia sair de casa sem café da manhã e ia chegar no clube para treinar, às vezes com a barriga vazia. E eu levei um pedacinho a mais para dividir com ele quando chegasse no vestiário. Então a minha cabeça começou a ir para essas experiências de o que eu me apaixonava, qual era a minha real paixão dentro do esporte. E aí eu comecei a entender que era ajudar pessoas a serem melhores.
E aí uma terceira lembrança foi de uma vez, num treino, eu percebi que o cara estava meio arredio, agressivo no treino, além do normal, estressado. Chamei ele para tomar uma água no meio do treino, sentei com ele no banco, perguntei o que estava acontecendo. Falei assim, não, a gente tem que voltar, mas daqui a pouco a gente volta, você é mais importante, o que está acontecendo, cara? É problema em casa? É tua mulher? É o quê? E aí ele abriu o coração, falou que estava estressado com a mulher, problemas conjugais. Eu consegui ajudar ele ali de alguma maneira, mas eu, nessa sessão, nesse encontro, eu consegui entender o que era a minha real paixão. E era ajudar as pessoas a serem melhores de alguma forma. Seja em performance, no esporte, seja na vida, sabe? E isso foi a grande virada de chave. Então, o que o esporte me mostrou, ou como é que me ajudou a construir a minha mentalidade, ou a minha personalidade? Nesse entendimento de que todos podemos ser melhores do que estamos sendo até aqui. E quando eu descobri esse negócio, eu falei, tá, eu quero ajudar essas pessoas. Quem estiver disposto a viajar nessa montanha-russa maluca, de se investigar, de construir uma nova mentalidade, eu quero ajudar essas pessoas. E o esporte me ajudou muito nisso, porque eu via pessoas que não performavam tão bem, mas eram titulares pela sua disciplina, eram titulares pelo cumprimento tático, mas não eram tecnicamente espetaculares. E eu vi outras pessoas que às vezes eram tecnicamente espetaculares e faziam questão de ser melhores ainda, e que estudavam, assistiam vídeos, contratavam profissionais ao redor para continuar jogando em altíssimo nível. E eu falei, cara, todo mundo dá conta de ser um pouquinho melhor. Todo mundo consegue ser um pouquinho melhor, desde que queira, de fato, mergulhar nessa viagem maluca, né? E aí, isso me construiu muito, como pessoa e até como profissional hoje em dia. Dani, então o que é que te faz levantar da cama? É isso, cara. É a certeza de que a gente pode ser melhor, cara. Em tudo que a gente está fazendo. Seja na leitura de um livro. Você pode ser melhor na leitura desse livro. Seja no jeito que você dá uma aula no fitness. Você pode ser melhor dando essa aula no fitness. Seja no jeito que você escuta o seu filho falar contigo. Uma escuta ativa, uma escuta diferenciada. A gente pode ser melhor em tudo. O que me faz levantar da cama é a convicção de que se eu posso ser melhor, existe um caminho para chegar lá. Bora descobrir esse caminho junto. Eu tenho algumas ferramentas aqui, você tem as suas percepções, a gente junta o meu com o seu, e a gente cria um caminho de sucesso na direção daquilo que faz sentido para você. É isso que me faz levantar da cama, fazer a humanidade um pouquinho melhor do que era antes de cruzar comigo. Fogo, mano. Uau. Por aí, Olha, cara. agora, pensando em coisas engraçadas, qual foi, dentro do futebol? Eu gosto sempre de pensar aquelas coisas de. Pá, estás a ver aqueles momentos. Como é que nós podemos dizer isto de uma forma. Pá, estúpidos. Estás a ver aqueles momentos tipo parvos, mesmo epá, se eu disser alguma palavra que no português do Brasil soa mal, diz-me, está bem? Não, fica tranquilo. Porque tu tens aquela. Espera aí, vou falar da tua capacidade fantástica que, pá, tu já demonstraste aqui Dar o chip. yeah, Mudar o chip. de mudar o chip, man, que é, Yeah. pá, pessoal, este homem tem uma capacidade extraordinária que eu vou contar o que é que eu senti em novembro de 2020, quando estávamos a fazer mesmo a Yeah. formação, do lado do Jorge Continho. Uh-huh. Nós fomos a turma 63 do Jorge. Uh-huh. Epá, e estávamos lá e tal, e pá, já estávamos para aí, no quarto dia de formação, não, para 8 dias, já estávamos para aí a meio da Uh-huh. formação, tipo, tal, e de repente era o Marcos Flávio que estava a dar aquele momento, estava a O dar a parte, brasileiro. pá, que era brasileiro, né? O E tipo, ele brasileiro. estava falando assim, né? Tipo, passando conteúdo e tal, e de repente alguém Fala muito mete bem o uma brasileiro. dúvida dos formandos e um gajo fala brasileiro, português do Brasil. E quem E é? eu fiquei tipo, what the hell? Então, mas quem é que é o brasileiro que está aqui? Tipo, eu não conheço nenhum brasileiro, mano. Já falei com toda a gente e não está nenhum brasileiro aqui, pá. E tu estavas do outro, eu estava na primeira fila e tu estavas na Uh-huh. primeira fila do outro lado da sala. E eu não te consegui ver. Eu fiquei tipo,
Pô, pá, quem é que é o brasileiro? Tipo, E é, caraças. quem é este Zuka? Quem é este Zuka que anda para aqui? E, tipo, e depois é que estávamos em grupo, e foi isso, depois estávamos em grupo na rua, à Yeah. conversa, já não sei com quem, e tu estavas a falar de sotaque de Portugal e de repente falas em sotaque do Brasil. E eu, foste tu, sacana! Aí que te deu o clique. Fogo, man. E tu tens essa capacidade de. Ainda Sim, tens? claro. Ok, Absolutamente. não. Se quiseres que eu fale aqui contigo assim, para ficar mais fácil para a tua audiência, vamos a isso. Pá, estou bom, adoro, adoro. Ia dizer uma coisa qualquer, peraí. Já sei, ia-te Ok. perguntar Sim, qual é que foi aqueles momentos, tipo, pá, aquele momento mais cómico, mais parvos. Yeah. hilariante, mais parvo do futebol, de balneário. De balneário. Olha, teve uma situação. Epá, vou falar nomes Não, porque hoje em dia as pessoas vão esquece, no. esquece os Vão... nomes. Não, Vai, vai. vou falar os nomes. Hoje em dia temos os podcasts, né? E depois Yeah. os gajos vão aos podcasts e contam tudo, né? Dizem nomes e não sei o quê. Eu vou dizer a Opa, mesma coisa. não sei se tu soubeste, não sei se soubeste, É, vou-te fazer aqui um entre parênteses, meu. ok. Essa cena que tu acabaste de dizer, hoje em dia o pessoal vai aos podcasts e diz tudo. Yeah. Aliás, isto é um podcast, portanto nós podemos dizer tudo aqui sendo um Sim, podcast. pronto, estou em E, casa, pá, e aconteceu aqui em Portugal uma cena, mas não sei se tu viste isso. não Foi vi. um influencer que foi a um podcast e num momento numa pergunta qualquer, a pergunta era qual é um segredo que tu tens que nunca tenhas contado? Pá, imagina o que é que o gajo contou, meu. Pá, nem quero imaginar. Ele, Nem quero contos aqui. basicamente, ele confessou um crime. Que é isto? Basicamente, ele confessou um crime. Yeah. Tipo. Eu não vou confessar nenhum crime. Dani, tens algum segredo que não estou a Não, olha a história. A história foi a seguinte. Manda a história. Estava no Flamengo, ok? E na altura o Ronaldinho Gaúcho estava no Flamengo. E o Ronaldinho sempre foi um gajo muito sacana. Vou voltar para o sotaque daqui, ok? Tá bem. O Gaúcho sempre foi um cara muito sacana. Brincalhão. Sempre foi um cara muito sacana, muito brincalhão. E aí nós tínhamos um amigo que chama Negueba. Hoje ele joga na China, uma coisa assim. Ele é da minha geração, de 92. Então nós crescemos na base juntos, né? Jogamos alguns anos na base juntos. Ele era meu amigo de dormir na minha casa, Negueba. E o Negueba já estava treinando no profissional, já estava treinando com os sêniors. Não sei se estava efetivado na altura, mas ele sempre subia para treinar nos sêniors e descia e jogava Estamos a conosco. falar, só para contextualizar, estamos a falar de Ronaldinho Gaúcho pré-Europa. Pré-Europa. Pós-Europa. Pós-Europa? Porque ele vem para o Brasil e termina a carreira Ok. aqui. Ele vem para o Brasil e fecha com o Flamengo, termina a carreira basicamente no Flamengo. Depois ele ainda foi para o México jogar mais, sei lá, meia temporada ou uma temporada. Mas ele estava aqui no Brasil, no Flamengo. Depois de voltar do Milan, meu irmão, foi um alvoroço aqui no Brasil. Pá, Ok. man. E aí, E o Ronaldinho era um dos meus, um dos meus jogadores preferidos de sempre, meu. claro, quem é que nunca ligou a televisão para ver o Gaúcho jogar? Pô, Eu não conheço nenhuma pessoa aquele da nossa sorriso. geração. Então. Eu não conheço nenhuma pessoa da nossa geração que nunca tenha ligado a televisão só para ver o Gaúcho jogar. Yeah. O Gaúcho era um espetáculo à parte. Tá o Gaúcho no Flamengo, tínhamos um amigo chamado Negueba, e o Negueba, ele estava treinando no profissional, e ele chegou no vestiário com um conjuntinho tipo da Adidas, assim, com um conjunto, uma manga regata da Adidas, uma camisola da Adidas, e era tudo conjunto, você via que a peça ligava na outra e tal. Só que, pô, os jogadores profissionais, eles vão arrumados pro treino. Eles vão de seus Balenciagas, seus Gucci, seus Pradas, eles vão arrumados. E o Negueba foi com uma camisa, tipo, era um conjuntinho de treino, assim, sabe? Todo da Adidas, que ele era patrocinado pela Adidas. Beleza. Ele tirou a roupa assim, colocou no cabide, pendurou no lugar dele e tal. Quando o Gaúcho viu aquilo, o Gaúcho falou assim, de quem é esse lookinho aqui? Quem é que veio com essa roupa? Aí ninguém sabia e tal, alguém falou, é do Negueba. Não é possível. Aí ele chamou o roupeiro, pediu ao roupeiro uma caneta dessas de escrever em tecido e falou assim, essa camisa ela precisa ser autografada. Esse moleque não é possível que ele veio com essa roupa pro treino.
Aí ele passou a camisa do Negueba no vestiário todo mundo assinou a camisa dele. Sabe quando o garoto vai pro vestiário e leva uma camisa de um time para todo mundo assinar? Aham. Então o Gaúcho fez exatamente isso. Não é possível que você veio com essa camisa para cá, vai todo mundo assinar a tua camisa. E aí todo mundo assinou a camisa. Bom, isso é uma resenha, coisas de Ronaldinho Gaúcho. A boa notícia é que essa É, camisa deve valer dinheiro hoje. exatamente. Nem sei Essa o que a Negueba camisa. fez com essa camisa, mas foi uma camisa autografada por uma galera. Pô, pá, É, que que mais? cena, Tem que cena. alguma história engraçada? Ah, eu não sei se eu tenho muitas histórias engraçadas assim para contar. Acho que eu nunca pensei nessas histórias. Hum. Tem história de campo engraçada, né? De uma cotovelada para cá, uma cotovelada para lá. Essas coisas eu aprendi com meu pai, né? Não de cotoveladas em si, mas de malandragem de jogo. Uma vez Hum. eu tava meio uma rixa com o central do time Tu adversário jogavas, e os tu centrais jogavas a desse. posição. Eu jogava de central e de meio campo Ok. também, ok? Aqui no Brasil a gente chama volante, né? Aí é tipo trinco. Uhum. Então, eu tava jogando de central e eu tava com uma rixa com o central do lado de lá, do time adversário. E os centrais, eles só se encontram quando é algum canto, por exemplo, escanteio, ou quando é uma falta lateral que os centrais sobem a área para cabecear. E aí, numa das idas, a gente se provocou, agarra, não sei o quê, pá, ele me acertou e eu devolvi assim, mas sem o árbitro ver, coisas assim de disputa de bola. Maravilha. Aí, quando acabou o escanteio, esse escanteio, nada aconteceu, não foi gol, não foi nada, a bola foi para fora, e eu saio, eu xingo ele, dou uma provocada nele, e saio da área falando com o árbitro. Falei assim, esse cara tá me agredindo o jogo inteiro. Eu falei no ouvido do árbitro, esse cara tá me agredindo o jogo inteiro. Aí fui pra minha área e tal, daqui a pouco escanteio para eles, na nossa área. Lá vem ele, na área dele para minha área. Eu vou no ouvido do árbitro, assim, sem ninguém reparar, falo assim, esse cara vai me agredir de novo. Falei no ouvido do árbitro, esse cara vai me agredir de novo. E volto para a área. Quem é que eu vou marcar? Esse cara. Ele, de propósito. Aí eu cheguei perto dele, assim, comecei a passar a mão na perna dele, apertar o peitinho dele, assim, comecei a beliscar a barriguinha dele, ele começou a ficar irritado comigo de um jeito. Eu falei assim, tu é fraco, 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 tu é fraco. Quando cruzaram a bola, ele, pumba, deu em uma. Quando ele deu, eu já caí, veio o árbitro, vermelho para ele. Expulsou o cara, uma menos pro time dele, a gente ganhou o jogo. Chegou no vestiário, resenha. Vai pra lá, vai pra cá. Mozer tomou cotovelada, Mozer tomou cotovelada. Eu falei, ô rapaz, vocês mal sabem que eu plantei essa cotovelada, agora a gente tá com vantagem. Vamos pra cima dos caras no segundo tempo e a gente ganhou o jogo, de fato. Deu certo. Tomar uma cotovelada valeu a pena. Foi, Foi talvez foi a primeira vez na vida que tomar uma cotovelada foi lucro. literalmente foi um investimento com um bom ROI. Um investimento Exatamente. com um bom ROI. Exatamente. Olha, mano, e depois tu sais do futebol. Uhum. Quando saíste do futebol, saíste logo com a ideia formada em trabalhar em desenvolvimento humano? Absolutamente. Aliás, eu fecho a porta para o futebol já estudando aquilo que eu vim a fazer hoje. Estudando sobre a mente humana, neurociências, programação neurolinguística, um pouco sobre meditação também. Então, eu já estava estudando dentro do futebol, já estava tendo acesso a cursos, imersões e tudo mais. Então, quando eu fecho a porta para o futebol, já foi para fechar 100% isso aqui e me dedicar 100% ao desenvolvimento pessoal. Yeah. Já comecei logo a atender. No mês seguinte já comecei logo a atender. Já fechei logo 3 processos, 2 atletas, inclusive, um empresário. Comecei a meter marcha nessa direção. Meter marcha é o que a gente fala aqui, né? Tipo, acelerar Yeah. nessa Fogo. direção. Não, e porque uma coisa que, algo que te caracterizou também, sempre que tu colocavas tu foste das pessoas que mais dúvidas colocou. Já tive aqui o João, Na o Pinheiro, certificação. já tive aqui Pinheiro, o Pinheiro Pinheirinho. aqui, né? E ele também estava sempre pá, 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 pá. E Aham. então havia ali certas pessoas que estavam-se constantemente a colocar questões e dúvidas Sim, e a sim, trocar sim. perspectivas, e tu eras uma delas. E notava-se que
uma das coisas que eu fui reparando, aliás, acho eu que é notório, foi super notório, quando tu colocavas as dúvidas, de forma produtiva, ou seja, tu colocas as dúvidas de forma a consolidares coisas que tu já tens. Boa, boa, E boa. isso é muito, era muito interessante de observar. Epá, qual é que foi o teu percurso? Por onde é que tu vais? Tipo, quando começaste então, quando fechaste essa porta de futebol, Sim, qual é que foi o sim. percurso que tu traçaste? Eu já estava nesse processo com o meu coach, né? Já estava num processo de autoconhecimento, Uhum. onde investigamos valores, preferências, habilidades, capacidades e tudo mais. E dali ele me indicou uma certificação em coaching aqui no Brasil. Talvez a maior empresa da América Latina de coaching, que é a Febracis. E eu entrei pela Febracis e comecei a fazer várias certificações. Fiz 2 níveis de coaching, depois fiz uma certificação de análise de perfil comportamental, que tem uma base muito sólida do DISC, pega Uhum. também a teoria de valores de Edward Spranger e tem os tipos psicológicos de Jung. Eles criaram uma metodologia usando essas 3 frentes de conhecimento. Aquilo me ajudou demais no entendimento de pessoas, na facilidade de entender com quem eu estou falando, com quem eu estou conversando, com qual tipo de comunicação devo adotar com essa pessoa, com esse perfil. Depois eu fiz 2 certificações de orador e palestrante, para entender um pouco mais sobre técnicas de fala, enfim, como conectar com o público, como passar a minha mensagem de um jeito mais limpo, sem tantas interferências. O que eu fiz mais? Dali eu comecei a mergulhar profundo na PNL, Programação Sim. Neurolinguística. Inclusive, esse certificado que você está vendo aqui assim, ele é assinado pelo Richard Bandler. Esse certificado é Nossa. reconhecido pelo Bandler. O Bandler é precursor da PNL, é um dos criadores da PNL, né? Richard Bandler, John Grinder e Robert Dilts também tem uma contribuição absurda. Então, o Bandler assinou esse certificado aqui. Então, eu fui mergulhar na PNL. Depois da PNL, já comecei a puxar para hipnoterapia, com o Erickson lá. Boa. Depois da hipnoterapia, aí eu conectei muito com a meditação. A meditação foi uma coisa maravilhosa na minha vida, me ensinou a ser mais presente nas coisas que eu faço, a me conectar com mais inteireza nas ações e também a ajudar as pessoas a viver esse processo. Porque eu trabalho com atletas, quase não, maioritariamente os meus clientes são atletas. E o atleta ele precisa estar presente naquilo que ele está fazendo. Seja jogar bola, seja pegar a gola do cara no jiu-jitsu, ou seja levantar uma barra com 150 quilos para cima da cabeça. Então, o atleta precisa estar presente, né? E esses foram os caminhos que eu fui percorrendo e sigo percorrendo. Hoje em dia eu estou muito conectado com as neurociências, estou entendendo mais a estrutura a nível científico daquilo que acontece aqui dentro, né? Para trazer não tanto um embasamento direto para o meu cliente, mas para eu ter noção daquilo que está acontecendo e conseguir orientar, sabe? Essas foram as frentes assim, que eu abracei e fui investigando e cada vez mergulho mais fundo. Todo ano eu separo um tempo assim para investir, para estudar, para fazer um curso novo e a gente segue se melhorando, né? É uma jornada sem fim. Total. Aliás, é por isso que tu te levantas da cama, para seres um bocadinho melhor. Exatamente. Pô, que Exatamente. brutal. Pá, porque uma coisa, por acaso, olha, até vou pegar nisso para fazer aqui a ligação, mano, que é a questão dos atletas, Hum, que é, tu sais de um desporto, e depois, quando te especializas, especializas-te para atletas, para alta competição. yeah. Aliás, o teu PMS, né, que é Performance, Mental e começa mesmo sistêmica. por Performance Mental e Sistémica, Yeah. vai mesmo para aí. E tens qual é que é o outro curso? Desculpa, o Alinhadamente. Alinhamento, exatamente. Yeah. Epá, como é que tu chegaste àquele patamar de, ok, é com atletas que eu quero trabalhar, é aqui que me vai dar gozo, é isto que me Essa mexe aqui no... essa história é legal.
Essa história é legal. E eu Fantástico. não sei quantas pessoas vão assistir isso daqui, quantos empreendedores vão assistir isso daqui, mas essa história é legal. Foi o seguinte, eu, quando eu comecei a trabalhar, eu já peguei atletas logo de cara. E eu peguei atletas de altíssima performance já. Eu peguei atletas de CrossFit, inclusive, que já performavam a nível internacional. Já iam para campeonatos regionais e tinham bons marcos nesses campeonatos regionais. E aí, ao mesmo tempo, eu fazia life coaching, ajudava as pessoas a viverem melhor, a ter uma mentalidade mais alinhada com aquilo que são os seus valores, princípios, objetivos e tudo mais. Então, eu vivia duas estradas, basicamente, ok? Quando é que foi minha grande virada de chave? Em 2022, alguma coisa assim? Em 2022, não, 2021. 2021. Eu decidi montar uma mentoria com X encontros, todos os encontros tinham um tema para ser desenvolvido e tal. E o nome da mentoria foi Mentoria A Grande Virada. Isso foi antes da PMS ser consolidada. Eu estava testando a PMS, a metodologia, estava testando as ferramentas que eu aplicaria. Já estava com alguns atletas muito importantes, me dando feedback daquilo que eu fazia em relação ao trabalho mesmo, né, ferramentas aplicadas e tudo mais. Eu recebia feedback e ia guardando ali na gaveta, né? Estou consolidando aqui aquilo que é o PMS. E aí eu estruturei a mentoria A Grande Virada. Eu lancei em dezembro, que era para a pessoa viver uma grande virada, não só de ano, mas na sua própria vida. Yeah. E eu estava inseguro em relação a esse projeto. Eu estava inseguro. Eu falei, cara, será que eu vou conseguir ajudar essas pessoas? E se eu não gostar da parada? Aí eu fiquei nessa, e nessa altura eu já estava pagando uma mentoria, eu na cadeira de aprendiz, para entender práticas de mercado e tal, e ouvir de pessoas que sabiam mais do que eu. E aí, na mentoria, um cara levantou a pergunta, tô querendo iniciar um projeto, mas não estou seguro. Parecia que era eu falando. Eu estava ouvindo, mas parecia que era eu falando. Aí o cara, tô meio inseguro, não sei se vai dar certo, poxa, não tô fixado ainda no nicho, não sei o que e tal. Aí o mentor virou e falou assim, extremamente sábio, virou e falou assim, qual é o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é ninguém gostar, pedir o dinheiro de volta, não sei o que. Aí o mentor interrompeu e falou assim, o pior que pode acontecer é em 6 meses, que era o tempo da mentoria dele, em 6 meses você não gostar do projeto e matar ele sem necessidade de renovação. Aí eu falei, cara, eu começo então essa mentoria, a grande virada, eu ajudo essas pessoas, e se eu não gostar da minha entrega, do resultado do grupo, é só não renovar. Chego ao final do grupo, eu falo assim, parabéns, gente, vivemos a nossa jornada até aqui, vai viver agora as ferramentas que vocês aprenderam. E foi isso exatamente que eu fiz, cara. Eu não gostei da minha entrega, da minha performance. O resultado do grupo até foi legal. Tem 3 pessoas desse grupo que até hoje se desenvolvem, fazem cursos e estão se melhorando. As outras eu meio que perdi o contato. Mas surtiu efeito o grupo. Ajudei algumas pessoas. Mas para mim, aquilo não foi, cara, um tesão da minha vida, assim, sabe? E aí eu falei, cara, beleza. Eu vou matar esse projeto, não vou renovar, não vou abrir mais turmas em relação à mentoria Grande Virada, vou focar 100% da minha energia na performance mental e sistêmica e no alinhadamente. Uau. Performance mental e sistêmica é um programa de longo prazo, onde a gente fica 1 ano, pelo menos, juntos e a gente vai renovando. Eu tenho atletas que estão comigo que tem 4 anos já. Tem clientes que estão comigo já vão para 3 anos, o empresário e os 2 filhos. Então, elas vão renovando e renovando, ano após ano. E o Alinhadamente é um programa de curto prazo, de 8 encontros. E são 8 encontros ferramentais, focado em te ensinar ferramentas para você saber fazer somente funcionar a teu favor. Essa é a grande diferença entre um e o outro. E aí, cara, eu falei, bom, beleza. Eu tenho mais de 80% da minha cartela de clientes como atletas e eu consigo ajudar pessoas uma vez ou outra através do Alinhadamente ou através da PMS, que sejam empresários, que sejam, sei lá, treinadores. E aí hoje eu consigo viver pequenos pedaços desse estímulo de ajudar a pessoa na vida de um modo geral, não só atletas. E isso me faz muito bem também, cara. Hoje eu tô
com o prato, com os pratos assim harmonizados. Eles estão equilibrados assim. Fogo, mano. Uau. Uau, e que espetáculo. É. Que- Tá dando que- certo, cara. Tá dando certo. Tocaste aí num ponto que é fundamental. E por isso é que eu digo uau. Que é, até podes estar a ter sucesso. Até podes ter tido sucesso com o resultado principal que te Sim. propões. Ou seja, este foi o valor que eu prometi. E Aham. tal, valor Entreguei. cumprido. Entregaste, Yeah. tudo certo. Agora, a grande questão é, como é que eu me senti a fazê-lo? Exatamente, cara. Não Exatamente. é? E aí eu acho que tá o ouro de tudo, sabe? Aí eu acho que tá o ouro de tudo. Porque nem tudo é grana. Yeah, Aliás, yeah. não é pela grana, né? É pelo propósito. E quando você conecta pelo propósito, as coisas vão fluindo. Eu tenho uma frase que define o alinhadamente. A frase que define o alinhadamente é a seguinte: quando nós estamos alinhados e o propósito é nobre, tudo converge. Quando Antes nós de... estamos alinhados e o propósito é nobre, tudo converge. Você vai ver uma árvore que você nunca viu, a árvore vai te ensinar alguma coisa, convergindo com aquilo que você aprendeu na sessão, Yeah, ou com a direção que você está seguindo. Sabe? As coisas acontecem. Quando nós estamos alinhados e o propósito é nobre, tudo converge. tudo, E o alinhadamente sem dúvida. é justamente um caminho para você fazer com que as tuas ideias, os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus comportamentos estejam alinhados com o grande objetivo que você traz para dentro do programa. E aí Yeah. você vai percebendo tudo convergindo. As pessoas que você conhece, os contatos que você faz, as experiências que você mergulha, os negócios que você fecha. É muito louco isso. Mas é o que acontece. Que, que é quase pronto, dentro da parte mais holística, né? Sim, É, é, sim. é quando tu metes a lei da atração a funcionar para ti, né? Pronto. Basicamente isso, E, cara. pá, Basicamente isso. Se a brutal. gente for pensar em frequência de energia, pensa o seguinte: se você está no seu carro e você liga a rádio na 100.5, o que vai tocar na 100.5? Me responde você. Não faço puta ideia. Não sei se há alguma rádio sintonizada aí. Sei que na 90.8 existe. Toca o que na 90.8? Rádio comercial. Vai tocar o que está tocando na 90.8. É. Não tem como você sintonizar no 90.8 querendo que toque o que toca na 105, não é É, isso? exatamente. Ou seja, estamos falando de frequência. Se eu sintonizo nessa frequência, eu vou atrair o que é dessa frequência. Não adianta eu estar nessa frequência desejando, almejando aquilo que está nessa frequência, porque elas não se encontram. Hum, hum, Eu posso estar aqui, ó, meu irmão, eu quero tal coisa, eu quero viver tal experiência, mas você está nessa energia. Vou dar yeah. um exemplo. Vamos trazer isso para o concreto, tá? Eu quero ser um atleta de altíssima performance, de corrida, por exemplo. Temos o nosso Rafik, que é um atleta corredor, um atleta. Já teve episódio aqui, X. Já fiz o Yeah, remake com ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. ele. Então, Opa, temos o opa, Rafik, certo? desculpa, vou-te interromper numa cena. Fala, fala. Pá, nós partilhámos lá no meu Fic Mind. Epá, houve um evento ano passado. É. Pá, eu ia palestrar e eu sabia que o Rafik ia estar lá com a Catarina. Uhum. E eu ia super entusiasmado, man. Tipo, para fogo, eu vou estar com o Rafik, caraças, vai ser altamente, vai ser fantástico, extraordinário. Dani, ia estar lá um rapaz, que é o Rafael, um coach também que eu admiro muito, um Uhum. amigo. E eu conhecia-o daqui, mas não o conhecia pessoalmente, estás a ver? Ok, Ele também ok. ia palestrar. Então eu ia com aquele mindset de vai ser um evento fantástico, vou Top. conhecer ao vivo, Um e, cara que você admira, e cara, um gajo que eu admiro, e vou estar com o Rafik. com o Rafiki e com a Yeah. Catarina. E vou conhecer a Catarina ao vivo. Uhum. Pá, chego lá e tipo, vira-se o meu colega e diz-me assim: olha, acho que tu conheces aquele gajo. Eu olho para o lado, o Dário. Muito bom, Yeah. O Dário, tipo, muito bom. mano, o que estás aqui a fazer, man? E tipo, pá,
De repente, estamos nós à conversa, estou eu e o Dário à conversa, e quem é que nos cumprimenta? A Lígia. Lígia. É sério? Ai, juro, Muito bom, juro. cara. Muito Epá, e bom. depois foi de género. E depois o Rafik chegou um bocadinho acima da hora, estás a ver? Aham. Então, ele foi o último a chegar. Então foi do género. Estávamos lá Só quatro. faltava eu, né? Só faltavas tu e a Liliana. Eu, tipo, do género. Yeah, yeah. Pá, estamos todos aqui, mas vocês não receberam o e-mail ou quê? Tiraram a inscrição lá da lista de e-mails. Tão bom, meu. Foi mesmo tipo, se Yeah. nós tivéssemos... Olha, já houve reuniões do meu Fit Mind Aham. que não estávamos quatro. Todos juntos, né? Exato, Pá, exato. tão fixe, meu. Mas foi tão fixe, tão É. fixe, tão fixe. Onde é que eu tava? O que eu tava a contar? Ias contar, já sei, do alta performance, o que é que seria para Exemplo. Exemplo ias de dar um um exemplo da alta atleta. performance, de Exemplo de corrida. exemplo de um atleta. Ó, temos o Rafik. Rafik é atleta. E aí ele está numa frequência de eu até treino, mas eu não faço mobilidade, eu não busco uma alimentação saudável, eu não aqueço direito, eu até treino. Quando tem jogo da NBA, 1 hora da manhã eu assisto, e aí no dia seguinte eu não treino tanto, mas é um atleta, ok? E o cara está almejando ir para os nacionais. Quando é que esse cara vai chegar nos nacionais com esse tipo de comportamento? Ele está numa frequência abaixo dos nacionais. Quem está nos nacionais não assiste NBA 1 hora da manhã, não fura dieta, não perde noite de sono, se alonga, se alimenta, e aí sim o cara está na frequência de chegar no nacional. Faz sentido isso? Todo. Eu não consigo viver alguma coisa se eu não tiver nessa frequência. Yeah. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu conheço vários artistas, eu sou amigo de alguns artistas, músicos, e eu amo show, amo festival, amo dançar, amo curtir e tal. Só que não faz sentido eu perder uma sexta-feira e um sábado de sono, a madrugada inteira dentro de um show, curtindo um amigo, cantar, sendo que eu tenho a oportunidade no dia seguinte de fazer 2 atendimentos na manhã e ajudar 2 pessoas a se conectarem com o seu propósito. Eu tenho um artigo robusto, científico para ler, entender e conseguir ajudar melhor os meus atletas. Esse artigo vai ficar disponível no sábado e depois sai da minha plataforma. Eu não vou sair sexta-feira à noite, eu quero ler o artigo. E eu sei que eu sou um cara que leio lento, eu preciso dedicar algumas horas para ler aquilo ali. Então, para eu beliscar essa frequência, vou dar um exemplo. Para eu beliscar a frequência de um dia palestrar para 1.000 pessoas, eu preciso começar a me imaginar nisso, a me comportar como o cara que palestra para 1.000 pessoas. Na minha forma de comer, descansar, me alimentar, treinar. Eu preciso falar para mais gente. Eu preciso abrir uma live aqui onde vão ficar 5, 10, 15 pessoas me ouvindo. Ao longo de um mês eu falei para 1.000 pessoas. E eu começo a me familiarizar com essa frequência, entende? Mas eu não consigo nunca palestrar para 1.000 pessoas se o meu comportamento é de um cara que não estuda, não lê, não se melhora, não faz cursos, não conversa com pessoas que são mais inteligentes. Entende? Para eu viver alguma coisa, eu preciso beliscar essa frequência em alguma medida. E faz todo sentido. E não vale a pena, a antítese também não vale a pena, que é eu estar nesta frequência e estar-me a queixar, tipo o vitimismo, estás a ver? Estar-me a queixar porque aí tal as coisas não funcionam e não tenho sorte de par de botas. Tá bem? E agora eu vou te falar uma coisa. Se você, não é o seu caso, né? Mas a pessoa que acha que está num determinado nível de frequência e ainda reclama, ela não está nesse nível, ela está no nível de baixo. Yeah. Quem está ascendendo a nível de frequência não tem tempo de reclamar. Yeah. O cara não tem paciência para reclamação dos outros, muito menos para as reclamações dele mesmo. Dá aqui, por favor. Olha minha mulher, vem cá, amor. Não. Vem cá, amor. Vem cá, sério mesmo, Não. vem cá. Não. Tita, essa é a palha baixa aqui, vem cá. Minha mulher. Alô, alô, muito pois ela não está a ouvir, tipo, estás com os fones dos ouvidos. Acabou de acordar.
Entrou assim. Não, tava descansando. Pronto. Tava descansando. Como é que é E a possível, Macarena? como é que é possível aguentar com o PMS do Tani Moza? Eu sou o caso mais desafiador da vida dele. Muito bom, muito bom. Como é que é? Desafio dado é prova superada, pronto. E aqui a gente trabalha Um dessa beijo. forma, você sabe. Até já, amor. Tão bom, tão bom. Fogo. Eu sou o caso mais desafiador da vida dele. Ela fala isso pra todo mundo. Pô, pá, Ai, que ai. fixe. Ora aí está. Olha, vamos pegar, tipo, no caminho que nós estávamos a levar, fazer uma Ok. derrapagem a fundo, uns 180 Ok. graus, estás a ver? Uns 180 graus, não, vamos virar para um dos lados e Ok. vou explorar essa frase, que é: eu sou o caso mais desafiador da vida dele. Ok. Ok. Que é muito Tá. interessante, pá, que é um ponto muito interessante e que para mim eu gosto muito. Pá, quando falamos de relações, como é que nós Sim. superamos, como é que nós trabalhamos o PMS, a nossa performance mental sistémica, na Yeah. relação, para superar os desafios, ou seja, para levantar a tal barra de 150 quilos acima da cabeça. Ok. Tá. Ela pesa um pouco menos do que isso. Não? Mano, eu agora na minha cabeça estou-te a imaginar a levantá-la, tipo assim. Yeah. Tipo, Bem, mas olha só. Eu falo muito sobre congruência. yeah. E o que é congruência na minha forma de ver? Talvez você encontre uma definição mais inteligente. Já voltaste agora. É porque entrou uma ligação para mim aqui. Eu até tô com o meu módulo ativado, mas entrou uma ligação, talvez porque eu tô com o computador aberto. Tudo certo. Eu estava dizendo o seguinte, eu falo muito sobre congruência, tá? E talvez você até vai encontrar uma definição de congruência mais inteligente do que essa, mas para mim congruência é quando não existe mais distância entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, ok? Se eu penso numa coisa, eu faço isso. É o famoso viver aquilo que prega, né? E qual é a maior oportunidade da minha vida de aplicar o meu conhecimento, a minha sabedoria, a minha inteligência, dentro de casa, na minha rotina. Principalmente com os desafios que o relacionamento levanta todos os dias. Tem um desafio diferente, seja na parte de comunicação, seja na parte de solução de um problema. Então eu preciso, quando surge um desafio, um problema, dar um passo atrás e é a primeira coisa que eu preciso fazer. Quando surge um desafio, eu preciso dar um passo atrás e falar, cara, qual é a melhor maneira de resolver esse negócio aqui? Porque se eu não fizer isso, se eu for apenas reativo, como a gente é lá fora, a gente vai viver o ciclo do comportamento com base nas nossas crenças, nas nossas emoções mais básicas, e normalmente isso não dá certo. Por isso que, quando se fala de inteligência emocional, é uma forma não tão burra de você gerir as suas próprias emoções, que são burras por natureza. Yeah. Tá? Então, assim, como é que é viver o PMS na vida natural? Eu preciso entender que o meu relacionamento e a pessoa que caminha comigo todos os dias, ela precisa ser a principal beneficiada de tudo aquilo que eu sei e aprendi na vida e vivi. Não o principal alvo das minhas dores. É exatamente o oposto. O que a gente faz normalmente é isso. A gente despeja no outro o nosso lixo emocional, porque é a pessoa que está todo dia comigo, ela me entende, ela me aceita, amanhã está tudo bem. Não é assim que funciona. É justamente o caminho oposto. Eu preciso ser, para ela, o melhor que eu puder ser dentro de todo o conhecimento que eu tenho. E eu acredito que existem duas coisas diferentes quando a gente fala de conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu absorvo. Os certificados que estão pendurados na parede, vários troféus. Isso é conhecimento. Sabedoria é quando eu consigo tirar da parede e aplicar na vida prática. Isso é sabedoria. E eu preciso que ela seja a principal beneficiada disso tudo. Sacou? Essa é a minha maneira de enxergar, mano. Se não for assim, não funciona.
Magnífico. Olha, vamos meter aqui a Santos de Se eu cima. estiver falando alguma mentira, por favor, você vem aqui, me interrompe, pega o microfone e Faz uma placagem, tipo, diga. dá um carrinho aqui de pé junto no meu peito. Olha, vamos meter aqui a Santos de cima, pá, porque 2, 3, 4, 5, vai fazer quase 4 anos, né? O fogo, o gente que vale a pena. Pô. Olha, e na segunda-feira, na próxima segunda-feira vou lançar o primeiro episódio que eu consegui recuperar. Sério? De 2021? De 2021. Que maneiro, cara. Que Próxima loucura. Como é que você segunda- conseguiu isso? Depois você me ensina, pô. Não foi nada com o Meta, foi mesmo porque encontrei em arquivos que eu tinha guardado. Eu já queria transformar o Gente Vale a Pena num podcast. E na altura tirei 10, os primeiros 10 episódios, tirei para o disco externo. Estás a ver? Ou seja, eu tenho o teu episódio. Foi dos primeiros 10, você tem que ter, né? Foi o segundo, né? Então eu tenho. Então, o primeiro episódio, que foi com o meu melhor amigo, com o meu irmão de coração, Eu lembro disso, pô. eu consegui encontrá-lo, mano. E isso deixou-me mesmo de brilho no olho, estás a ver? Então, acho que faz todo sentido e vou lançá-lo tipo na próxima segunda-feira. Linda, cara. Portanto, isto para dizer o quê? Nestes 4 anos seguidos, depois a fatia de cima já é é um conjunto de algumas perguntas. E a minha pergunta para ti é: encaras? Eu só não encaro essa mulher naqueles piores dias. De resto, eu encaro tudo, meu amigo. De resto, venha. De resto que venha. Vambora. O que você manda? Então, olha, Dani, qual é que é o teu segundo nome? Alexandre. Eia, Daniel Alexandre. Tão bom. Essa é muito boa, porque ontem a gente estava falando disso, cara. Foi por que, amor, que eles descobriram que o meu nome é Daniel Alexandre? Eu fui num dermatologista, fui arrancar umas coisinhas, uns sinaizinhos que eu tava aparecendo e tal. Por isso que eu tô cheio de fitas nos dedos e não sei o quê. Quando eu fui no médico, no dermatologista, esse foi um dermatologista indicado pela Anitta Pravati, que é uma cliente minha, na verdade hoje ela é muito mais minha amiga do que cliente. E foi indicado por ela. E quando eu cheguei lá, às 10 horas da manhã, ela estava marcada às 9h50. Então eu cheguei lá e dei de cara com ela. Pô, como é que é possível no mesmo dia, não sei o quê? Papo vai, papo vem. Daqui a pouco a doutora abre a porta. Daniel Alexandre. Aí a Anitta faz assim, ó. Daniel... não, mas não é você não, Daniel Alexandre. Aí eu falei, pior que sou eu, Anitta. Pior que sou eu, você nem sabe, mas sou eu. Aí eu fui lá, a gente riu disso. Aí chegamos no box para treinar. E aí ela falou, olha, gente, hoje nós temos o Daniel Alexandre aqui na aula com a gente. E aí virou uma sacanagem. Vamos pegar nisso. Uma zoeira generalizada. Aí hoje encontrei com o Neto e com a Anitta, a gente almoçou juntos e eles só me chamaram de Alexandre. E aí, Alexandre, tudo bem? E tal. Pronto. Como é que é, Alex? Está tudo? Meu segundo nome é Alexandre. Dani e Alex. Está tudo? Dani e Alex. Pô, que loucura. Mas é isso, olha. Tão bom. Isso é fruto da criatividade do meu pai. Queria que o meu nome fosse forte. A minha mãe queria que o meu nome fosse o nome bíblico. Daniel. Se você nunca leu a história de Daniel, vá na Bíblia e leia a história de Daniel. Um homem de princípios, de valores, um homem fiel à fé dele, fiel a Deus. É uma história maravilhosa. Daniel é o meu nome. E Alexandre, porque meu pai queria que eu fosse sinônimo de força e tal. E daí vem o Alexandre o Grande, né? Okay. E aí é essa mistura. Deu isso aqui que vos fala. Por acaso hoje não falámos do teu pai, pá. No outro episódio tivemos ali um momento em que dissemos que, pá, só para dar esta ressalva, porque o objetivo é falar de ti, como é óbvio, falar contigo, mas como? Pá, eu já não me considero benfiquista ferrenho, estás a ver? Tipo, por acaso, já não bate, tipo, mas por diversas razões. Mas até aos meus 17 anos eu fui benfiquista. O meu sangue era mais do que vermelho, estás a ver? E estamos a falar na altura do teu pai. Por exemplo, a minha infância foi
Em Brasil é o zagueiro, né? O zagueiro. Zagueiro. Uhum. E o senhor Carlos Moser é Sim. só assim uma figura histórica Uhum. e que bela história que ele fez pelo nosso Benfica. E obrigado a Sim, isso. sim. Ele foi muito feliz aí. Fogo. E os benfiquistas também foram muito felizes Também, exato. com ele aqui. Exatamente. Portanto foi recíproco, foi uma felicidade recíproca. Olha, qual é que é, ou quais é que são aqueles hábitos ou hábitos que tu não prescindes no teu dia a dia? São religiosos para ti? Meu tempo de oração, eu e Marcela e Deus, onde a Uau. gente tem um tempo de leitura bíblica, um tempo de conversar com Deus, de colocar o nosso dia consagrado àquilo que nós reconhecemos como nosso Deus, né? Pedir para abençoar a nossa vida, as nossas dinâmicas do dia a dia, né? As pessoas com quem a gente vai cruzar. Eu não abro mão de um tempo de oração de qualidade com a Marcela. Todas as manhãs a gente faz isso. Uma outra coisa que eu não abro mão é jogar videogame. Eu preciso me divertir. Eu preciso, eu preciso ter um tempo daquele estresse divertido, porque o videogame estressa, irrita às vezes. Mas é uma oportunidade de você voltar para o centro e continuar jogando com calma. É um exercício mental o jogar videogame. Então eu não abro mão. Eu acho que é saudável em Mano, alguma medida. na terça-feira, segunda ou terça-feira, pá, Uhum. liguei, um dos meus melhores amigos está a morar em Abu Dhabi. E muitas vezes é do género, mano, estás aí? Então, queres ligar? Quero. Zoom, ligamos logo por Zoom. Ok. Epá, e ali no meio da conversa saiu isso, meu. Tipo, o gajo, ele estava-me a contar, aí, olha o que eu comprei. E ele tinha comprado um Tetris, meu. Uma máquina daquelas Tetris, pá. Mas Espetáculo, cara. Pô, e maravilha, daquelas cara. atuais que têm Uhum. 400 jogos num, estás a Pô, ver? que loucura. Uhum. E pá, ele estava a mostrar aquilo, e, oh, o gajo, se nós acreditarmos, é sinais, mano, porque ele falou-me daquilo esta semana, tu estás-me a falar disto esta semana, Já e eu, vais amanhã comprar um não, PlayStation 5, não é né? preciso comprar, Dani, Diz aí, eu tenho a minha diz casa aí. numa garagem, né? Uhum. Eu fui gamer e eu tenho tipo uma Yeah. coleção de games, Espetáculo, tipo, ouve, eu espetáculo. tenho Se- eh, Sega Mega Drive, Sega, eu tive Sega Mega Drive. eu tenho Nintendo, tens Sega Nintendo? Saturn, Sega eu tenho Pô, Master que System, loucura. eu Que loucura, velho. tenho PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, tipo, Caraca, tudo lá guardado, estás a que ver que loucura. minha coleção de gamer. E quando jogávamos Resident Evil na PlayStation 2, que dava Resident aquela Evil, música, pum, pum, meu irmão, o coração acelerava. pô. Pronto, E, então, e jogar havia aquele, videogame. fogo, estava a faltar o nome, Qual o nome? caraças, que era, fogo, estava a faltar o nome do jogo, pá, que era muito fixe, foi dos primeiros jogos em que ele se agachava atrás das caixas para depois atacar. Não era o Splinter Era o, Cell? era o Hitman? Não. O Hitman já foi bem depois. Bem depois. Era PlayStation 1 e 2. Splinter Cell eu Já me lembro. vou lembrar. Splinter Cell já Max foi. Payne? Max Não, Payne isso não, né? também já foi bem mais tarde. Tipo, estou a falar dos primeiros. Pá, whatever. Já me vou lembrar. Yeah, Depois tu lembra e me manda, que eu yeah, gosto de lembrar dessas coisas. yeah. Então, hábitos. Bom, Estavas nos hábitos de jogar? então a gente chama de devocional, né? Tempo de oração, tempo de qualidade com Yeah, Deus, eu e a Marcela, nosso devocional. Segundo, jogar videogame, eu jogo quase todo dia. Afirmações positivas. É um hábito que eu implementei na minha vida, cara, e hoje em dia, assim, eu sempre fui um cara, antes de começar a me desenvolver, eu sempre fui um cara com algumas dúvidas, né, do meu potencial, de será que eu vou conseguir, será que eu não vou conseguir. yeah, Eu não me lembro de ter sido um jovem, um adolescente, um jovem adulto muito seguro de mim mesmo, das minhas convicções. E as afirmações positivas, elas criaram um campo de blindagem em volta de mim, a ponto de eu hoje prescindir das do reconhecimento dos outros, das palavras de afirmação dos outros. Eu prescindo disso. Tipo, eu não tenho necessidade alguma de chegar aqui e você me validar, você me trazer alguma aprovação, nenhuma. yeah.
Porque eu já fiz isso por mim antes de você pensar em fazer, sacou? Eu já acordei dizendo, eu dou conta de viver grandes desafios e superá-los. Eu sou uma máquina de atingir resultados. Eu falo isso para mim todo dia. Seja por áudios no YouTube, e é só quem quiser a dica, vai no YouTube e escreve afirmações positivas. Eu escuto muito afirmações positivas de sucesso, ok? Yeah. E tem um outro hábito que eu não abro mão, que é de praticar gratidão. E o que é isso de praticar gratidão? Existe uma diferença muito grande entre saber que as coisas que eu tenho são boas, ter consciência disso, e praticar a gratidão por aquilo que eu tenho. E aqui falo da minha vida, tá? Eu sempre fui um cara que tinha entendimento de que eu era um privilegiado. Eu dormia numa boa casa, eu tinha uma cama confortável, eu me cobria para me defender do frio, e se eu quisesse me descobrir e ligar o ar-condicionado, eu conseguia fazer isso. Eu sempre soube dos meus privilégios. Eu saía da cama e ia para a cozinha, eu tinha iogurte, fruta, pão, ovo, queijo, tinha fartura. E eu sempre soube que isso tudo era muito bom. Mas eu nunca fui um cara que pratiquei a gratidão. O que é praticar a gratidão? Ter consciência é uma coisa, praticar é outra. Ok? Por exemplo clássico. Você vai dizer que sim, né? Mas as pessoas que nos assistem aqui sabem que a atividade física é bom. Tem consciência dos benefícios da atividade física. Agora, todos fazem? Todos fazem todos os dias? Talvez nem todos. Então, ter consciência é uma coisa, praticar é outra, ok? E o que é esse negócio de praticar a gratidão? É você sentar, deliberadamente, fechar os seus olhos e começar a agradecer pelas bênçãos que você reconhece ter e expressar isso da boca para fora. Tipo, eu sou grato pela roupa que me veste hoje. Eu sou grato pelas minhas duas mãos que fazem a comida que eu como, funcionam perfeitamente. Eu sou grato pelo meu sistema respiratório, que sem eu nem pensar, sem eu nem exigir nenhum comando, ele funciona e me faz viver, me leva além numa corrida. Isso é para praticar a gratidão. E talvez esses sejam os 3, 4 hábitos que eu não abro mão de maneira nenhuma. Tempo de qualidade com Deus e com a minha mulher, videogame, afirmações positivas e praticar gratidão. Pô, que fixe. Ainda ontem estava com um cliente, epá, e falámos exatamente sobre isso, sobre a gratidão. E treinar, né? Treinar, eu treino todo dia também, né? Sou praticamente um atleta. E passear os cachorrinhos, disse a Marcela, é um hábito que eu não abro mão. Passei os cachorrinhos, tenho um tempo de qualidade com eles. Olha, e são tempos de meditação muito fixe. Total, eu fico observando eles. Poxa, é um momento que me dá muita felicidade, poxa, cara. É um momento que me dá muita felicidade. Consigo compreender. Não, e dá para perceber. Tu aumentaste nos últimos 2 anos, aumentaste de quanto de peso? Quer que eu te fale, sinceramente? Olha, eu saí daí. Hoje eu tô pesando quanto, amor? 85? Hoje eu tô com 85. Eu saí daí pesando 76, pô. E dá para perceber, ou melhor, né, foi a minha vida, né? Então, eu consigo ver, eu consigo ver, olhar e ver, tipo, pá, este gajo, tipo, tá bicho, tá animal. Eu não sei se eu tô um bicho, Pá, mas eu cresci, cara. Eu imagina, tô mais forte, eu tô mais saudável. Vamos àquela base do referencial, né? Eu não te vou comparar com o Froning ou com o Fraser, ou, não é? Não, pelo amor de Deus. Você viu hoje o Não, lançamento não do Open? não vi. O Froning voltou. The A King is sério? back. Voltou, meu irmão. Voltou. Ele tava dando uma entrevista. Não, eu fiquei alucinado aqui no sofá, eu e o Marcelo. Tava dando entrevista e tal, porque o anúncio do Open foi na Mayhem, na CrossFit dele. Yeah. E ele tava dando entrevista, falando que sempre maravilhoso receber o evento da CrossFit aqui, não sei o que e tal. Aí o jornalista virou e falou assim, ó, eu conto ou você conta? Não. Aí ele, não sei, o que você sabe que eu não sei? Aí o cara, você sabe que eu sei. Aí ficou nessa. Aí ele foi, tirou a camisa, tirou a calça com calção tipo do Rocky Balboa, falou assim, I'm back. Tipo, vou pro workout. Meu irmão! Nossa, meu.
Não, foi uma loucura. Ou Houve. seja, The King is Back. E aqui entre nós, que grande jogada de marketing. Yeah, foi incrível, foi incrível. Grande jogada. Foi incrível, foi incrível, foi Eu estou a incrível. imaginar, eu estou a imaginar as visualizações dos próximos games. Tipo, Yeah, tipo, yeah, se ele está de volta, meu, tipo, bora lá yeah. para cima. Não, e até quem não viu o anúncio vai ouvir nos grupos, nas redes sociais, o Pois, Fronin tá de volta, não sei o que, vão assistir o negócio, né? Muito bom. Olha, eu não assisti, os últimos 2 anos não assisti. Pronto, e agora, Uhum. ao Agora dizeres você vai isso, assistir. e ao dizeres isso, vou Agora você vai assistir. assistir, claro, claro que sim. Fogo. Olha, um sonho que tu tenhas e possas barra queiras partilhar. Um sonho que eu tenho e posso, quero partilhar. Tem alguns, né, cara? O que a gente pode falar aqui? Olha, eu sonho em ter a minha família formada com minha mulher, meus 2 filhos, nossos cachorros e ter um momento onde eu olho para minha mulher e eu falo assim: amor, a gente conseguiu, a gente deu certo. De ver o meu filho superar desafios, de ver o meu filho trazer um problema para casa e dizer que resolveu esse problema. Eu sonho tipo numa educação assim linda, maravilhosa, com todos os recursos, com todos os acessos que o garoto puder ter, ou que a menina puder ter. E eu olhar para minha mulher e falar assim: oh, a gente conseguiu, a gente deu certo enquanto pais. Esse é um dos sonhos. Um segundo sonho é eu ter talvez uma equipe de treinadores Hum. que espalhem a minha mensagem ou sejam defensores dessa verdade de que nós podemos ser melhores do que estamos conseguindo ser e joguem isso para o mundo, né? Façam isso com mais pessoas. Talvez tenha uma empresa de desenvolvimento pessoal, sabe? Não só eu de frente a 100%, mas treinar outros profissionais dentro da minha metodologia. Lindo. E talvez um sonho que já está em andamento, a construção de uma comunidade. Tipo, o CrossFit é uma comunidade, né? As pessoas se defendem, as pessoas torcem umas pelas outras, as pessoas querem que o melhor aconteça. Existe esse conceito. E eu quero construir uma comunidade de pessoas que acreditaram em mim, no sentido de, se esse cara fala que eu posso ser melhor do que eu estou sendo até esse momento, eu vou acreditar nele e vou dar uma chance. E juntem mais e mais pessoas, mais e mais pessoas, mais e mais pessoas nessa comunidade onde eu consigo fornecer conteúdo, encontrar mensalmente essas pessoas e entregar aquilo que eu tenho de melhor a nível de sabedoria, de conteúdo, de técnicas, de ferramentas, para que elas consigam se melhorar no programa de assinatura. E a gente está caminhando nessa direção aí. Fogo. Fogo. Uau, bonito. Aumentar o meu nível de contribuição Yeah. com o mundo. Essa foi por isso que eu fui chamado, cara. Oh, bom. Ani, se a vida fosse um jogo, e que tu és um homem de jogos, se a vida fosse um jogo, mano, quais seriam para ti 3 regras fundamentais para o jogar? Não pode trapacear. Hum. Portanto, em Portugal não podem fazer batota. Não podem fazer batota. Tirar vantagem do outro de alguma forma, na Yeah. malandragem. Não vale trapacear. Segunda regra. 3 regras, cara. Primeira regra, não pode trapacear. Segunda regra, eu preciso, para validar o meu resultado nesse jogo, entregar o meu melhor. Gosto. Top. Boa regra. Faz sentido? Uhum. Ou seja, se eu fiz meia boca ali, não vai ser validado o meu resultado. Eu preciso fazer o melhor que eu conseguir fazer. Yeah. E terceira regra do jogo. Eu falei essa frase esses dias para uma pessoa e eu acho que isso devia ser uma regra para a gente viver, tá? E se a vida fosse um jogo, eu gostaria que isso fosse uma regra. Onde o amor se atrasa, não te demores. Hum. E isso serve para tudo,
tá? Isso serve para uma sociedade, isso serve para um relacionamento, isso serve para um esporte que você começou, mas você briga para estar lá, você não ama aquilo ali. Cara, onde o amor se atrasa, não se demora. Magnífico. Tens algum, tens algum super-herói preferido? Nunca fui de super-heróis, mas a minha maior referência é Jesus, a forma como ele tratou o ser humano, a forma como ele viveu o propósito dele aqui na Terra. Eu posso colocar ele como o meu super-herói favorito. Nice. E ele não deixa de ser o nosso Yeah. super-herói, o meu super-herói favorito, né? Ele salvou a humanidade de um Eu ia dizer, lamaçal, né? Então, para mim, ele é o meu super-herói favorito. É o meu super-herói sem capa, com uma coroa de espinhos, né? Foi coroado com uma coroa de espinhos. Fogo. Que bonito. Referências tuas. No que tu quiseres, quem tu quiseres. Meu pai, uma referência no que diz respeito a esporte, dedicação. Meu pai sempre foi uma referência para mim. Eu tenho como... Posso falar uma referência profissional? Claro, claro. É no que tu quiseres, nas áreas que tu quiseres. Eu gosto muito da maneira como o Tony Robbins faz as coisas que faz. O nível de energia que ele põe nas coisas, o jeito que ele vive a história que ele está contando, a forma como ele entra na história das pessoas. Você vê o Tony às vezes desenvolver um programa, um curso, sei lá, ou até uma live, e ele chora com pessoas, ele entra na história, ele abraça a dor da pessoa. Então o Tony é uma referência enquanto profissional. Ele é o 01 da parada, né? Ele é reconhecido como o 01 daquilo que a gente vive. Então o Tony é uma grande referência para mim. E o que mais? Olha, uma referência de... Eu gosto de falar que a Marcela, a minha mulher, é a melhor pessoa que eu conheço. A Marcela tem um coração muito lindo, cara. Um coração muito puro. Até meio bobo às vezes. E ela tá melhorando nesse sentido. Mas a Marcela é uma grande referência para mim de coração bonito, assim, sabe? De querer ver o bem das pessoas. A profissão dela também ajuda, ela é médica, né? Então, é uma grande referência para mim. Uau. E falando do esporte, cara, eu tenho duas grandes referências que eu me inspiro, apesar de eu ter a consciência e o entendimento de que eu nunca vou chegar nos calcanhares dessas pessoas, mas a Anita Pravati é a melhor atleta que o Brasil já teve no universo do CrossFit, e o Fábio De Kik. O Fábio De Kik é o atleta mais consistente do Brasil. Ele está há 10 anos classificando para o TCB, para a final do TCB, que tem a fase de seletivos e tudo mais. Há 10 anos ele chega na final e todos os anos ele está entre os 10 primeiros colocados. Salvo 2017, que ele perdeu umas colocações, ficou em 12º, se não me engano. Então, o Fábio De Kik, para mim, é o sinônimo de consistência no universo do CrossFit. E a Anitta é a melhor atleta que o Brasil já teve. E o jeito que os dois treinam, se dedicam, para mim é uma coisa de louco. Eu fico, assim, babando. É porque eu trabalho com eles, né? Então eu fico meio que com um olhar clínico, né? Um olhar crítico também. Mas se eu tirasse o trabalho da frente, eu ficaria olhando assim, babando, vendo eles fazerem as coisas que eles fazem, porque realmente são uma referência muito louca para mim. Brutal, brutal. Harry Potter, conheces? Conheço pouco, mas conheço. Faz mal, eu vou-te fazer o pré-frame da pergunta. Okay. Eu só sei, do Harry Potter eu conheço o Wingardium Leviosa. Mas vai, falei. Deu certo, viu? Mano, o sábio da história chama-se Albus Dumbledore. Yes. E ele tem uma cena, pá, que é espetacular, chamada pensatório. Okay. O que é o pensatório? É um recipiente com uma solução aquosa lá dentro, uma espécie de alguidar de pedra, em que quando ele mete lá as memórias dele e imerge a cara nessa solução aquosa, automaticamente é catapultado para uma experiência 4D da memória. Ou seja, o objetivo não é viajar no tempo para mudar a história, para mudar o passado. Não é esse o objetivo. O objetivo é tu teres a possibilidade de veres aquela memória
como se fosse um filme real, 4D, em que tu sentes os cheiros, sentes as texturas, sentes a temperatura e vês-te, isto dentro da PNL, vês-te de forma dissociada. Tu estás-te a ver Ok. ali, ok? E a pergunta para ti é, meu irmão, se tivesses um pensatório, que Ok. memória neste momento é que tu decidirias reviver da tua vida? 2005, Uau. final de campeonato, Flamengo e Vasco, eu jogando pelo Flamengo. Eu vinha de uma sequência de jogos sem jogar e na sexta-feira eu descubro que vou ser titular. E como titular dessa final de campeonato contra o Vasco, que é o maior rival do Flamengo, eu recebo do Zé Ricardo a missão de marcar o Felipe Coutinho. Você lembra do Felipe Coutinho? Não. Felipe Coutinho jogou no Liverpool, Barcelona e agora ele retornou para o Vasco. Ele jogava no base do Vasco naquela altura. Felipe Coutinho, jogador de seleção brasileira, teve uma carreira brilhante. Ele era o 10 do Vasco e eu estava jogando de trinco, de volante, e eu tinha a função de marcar o Felipe Coutinho. E eu, se eu tivesse um pensatório, eu iria para o momento onde, no vestiário, na distribuição das camisas, o Zé Ricardo me dá o meu número, eu viro, é um número de quem vai jogar de titular, ele põe as duas mãos dele no meu rosto e fala assim para mim: Moser, você queria muito essa oportunidade e eu tenho certeza que você está pronto para ela, faz o teu melhor. E eu balanço que sim com a cabeça, sento, continuo colocando a minha chuteira e já com aquele pensamento de, cara, eu vou ser titular, eu vou marcar o Coutinho, a gente vai ser campeão em cima do Vasco. Eu iria para esse lugar. Foi uma experiência maravilhosa. No decorrer da história, a gente toma 1-0, gol do Willen, que jogou muitos anos na Tailândia e voltou para o futebol brasileiro, agora está jogando o Campeonato Paulista. A gente troca mensagens, inclusive, até hoje. Gol do Willen, 1-0, os caras. A gente volta para o jogo, fazemos um igual, viramos o jogo 2-1 e somos campeões em cima do Vasco. Cara, maravilhosa a história. Maravilhosa. Eu Uau. me arrepio só de lembrar. Uau. Uau. Fogo, que bom. Se pudesses convidar qualquer pessoa da história da humanidade, mano, para um jantar, quem é que seria? Ah, não tem como fugir, né, cara? Se eu tivesse uma chance só, é o homem, Jesus, pô. Claro. É o cara, O que é que seria o tu, cara, o que não é que tem tu como. conversavas com Jesus? Temas é que seriam nesse jantar? E aqui a gente já vai para um lado mais reflexivo, tá? Uhum. Eu recentemente tirei essas verruguinhas, né? Eu não sei se você já teve alguma verruga, mas é um processo de raspagem da lesãozinha ali, né? E depois que você chega perto da pele, você tem que começar a queimar. Hum. Com laser, tem várias técnicas hoje em dia, mas você começa a queimar. E quanto mais você queima, mais profundo você vai na pele. Então você faz meio que um buraco, tipo uma cratera onde estava a verruguinha, até você matar todas as células desse vírus, né? E eu tirei daqui, eu tirei desse dedo, eu tirei uma da sola do meu pé e eu tirei uma que estava entre dois dos meus dedos do pé. E, meu irmão, eu vou te falar uma parada. É um processo muito doloroso. Yeah. Muito doloroso. Quando disseste no meio de dois dedos do pé, yeah, eu senti. Yeah. Dito, Hum. os dedos eles ficam assim. Quando você calça alguma coisa, os dedos ficam assim. Então, meu irmão, eu tirei anteontem. Quando começa a passar o efeito do remédio, meu irmão, aquilo começa a me doer de um jeito que eu não consigo andar. Yeah. E ontem eu tive essa reflexão. Eu fiquei imaginando, e até vi as lágrimas pensando nisso. Eu fiquei imaginando Yeah. quão doloroso foi. Quão doloroso foi pagar o preço daquilo que me libertaria para sempre de uma vida longe dele.
Yeah. Quão doloroso foi. Isso, E aí, isso, talvez... sabes quando é que eu estava a viajar agora já, tipo, e no momento em que ele dá o último suspiro, ele diz, perdoa-os, meu, eles não sabem o que é que estão a fazer. Né? Tipo, depois de ter passado por isso tudo, Uhum. é o pináculo do Mandela, por exemplo, né? Sim, 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 Tipo, sim. ter esse nível de espiritualidade, Yeah, vou dizer de sabedoria e de divindade, né? yeah, Pá, que é a yeah. cena de, man, tu trucidaste-me todo, rebentaste-me todo, tipo, trataste-me abaixo de lixo. Uhum. E no final eu vou dizer, tipo, perdoa-os. Yeah. Não sabe o que estou fazendo. Tipo, está tudo. Yeah. Eu caminharia para esse tipo de conversa, cara. O que Yeah. que passou pela tua cabeça no momento de maior dor Yeah. que uma pessoa humana pôde viver e foi justo você, que não tinha pecado, que não tinha falha, que não tinha erro, você era perfeito em tudo que você fez. O que que passou pela tua cabeça Putz, em meu. suportar toda aquela dor, pensando no fruto final da tua entrega? Yeah. E E já aí, viste? E ele já sabia o que é que é. Pá, pá, eu adoro. Tipo, pá, Jesus foi o líder, né? Um ponto final yeah, parágrafo. E em todos os sentidos. Foi o líder e o exemplo, né? E se sim. nós falarmos, ele foi o exemplo de PNL, De tudo, de mental, tudo, de foi exemplo tudo, de tudo. inteligência emocional, foi exemplo de tudo. Tudo que você vê que funciona, Ele, a base vem do homem. tu consegues Vem vê-lo, dele. tipo, consegues ver nele. Tipo, É isso. É isso. tipo, É isso. epá, e quando Pedro veio ter com ele, do género, pá, eles vêm aí, man, foge, meu, baza daqui. Baza daqui, meu, que eles vêm aí e vão-te matar, man. Tipo, ele diz, tipo, vai de reto, Satanás, tipo, sai daqui, man. Tipo, estás-me a afastar do meu propósito. Sai É isso, Tito. É daqui, isso, man, o é meu isso. propósito está mais delineado. Ainda tu não nascias, ainda Yeah. tu como se diz às vezes, ainda tu não estavas nos testículos do teu pai. Já sabia que esse dia O ia meu chegar, né? propósito já estava traçado, tipo, Yeah, yeah. estás a ver? É isso. Epá, e ele diz, vai de reto, Satanás. Tipo, eles vêm aí, eu sei que eles vêm aí, eu sei o que é que vai acontecer. Tipo, é Yeah. isso que tem que acontecer. Yeah. Uau, uau. Grande viagem, né? Grande viagem. Yeah. Me lembra de te mandar uma música que eu tenho ouvido muito. A Manda, primeira ok. vez que eu, a primeira vez que eu ouvi essa música, a Marcela virou para mim e falou assim: amor, fui ouvindo uma música hoje pro trabalho que apareceu na minha playlist e eu chorei o caminho inteiro. Uau. E ela soltou play. Quando ela soltou play, Quer porque arrepiou. Se arrepiou, quer. então, Quer. me lembra que eu vou te mandar, tá? Yeah, quer. É um cara narrando um evento bíblico e ele narra esse evento Yeah. bíblico cantando, Fogo. cantando. E aí tu entra na cena e só vivendo. Eu vou te mandar a música, tá? Mano. Pergunta da praxe para ti, mano. O que é felicidade para ti, Daniel Moser? Ai, diante do Tito. O que é felicidade? Diante do Tito. Coach da felicidade. Porra, que pressão do caramba. O que é felicidade? Nada, que nada. Eu acredito que felicidade é a convicção de que a gente está indo na direção de algo que nos torna melhores, algo que nos faz bem. E é um estado, né? Ou seja, eu tenho essa percepção de que eu estou indo no caminho certo. Pô, que massa! Tipo, caminho certo para mim, né? Para você é um, para mim é outro. Mas felicidade é essa percepção de estar andando na direção daquilo que eu valorizo e que me faz bem e ter essa sensação de que, uau, as coisas no meu corpo estão acontecendo porque eu justamente estou indo nessa direção e isso é importante para mim, eu valorizo isso daqui. A gente, por exemplo, nesse fim de semana, a gente vai viajar para um lugar chamado Monte Verde. Você vai me acompanhar no Instagram, você vai ver que eu vou fazer algumas fotos e tal, fazer uns vídeos lá. É um lugar de natureza. A gente vai com os nossos cachorros e segundo a cabana que a gente vai ficar, o local lá, aquilo é um hotel para cachorros. E os humanos até podem ir se quiserem. Essa é a vibe do local. E a gente está muito feliz com essa nossa decisão de irmos, porque a gente sabe que isso é importante para a gente. Colocar o pezinho no chão, conectar com a natureza, ouvir os pássaros cantarem. Então, para mim, felicidade vai girar talvez em torno disso. A convicção que eu tenho de que eu estou avançando na direção de algo que eu valorizo.
Isso para mim é felicidade. Uau. Não sei se tem algum embasamento aí dentro do teu Nada, método, mas eu vou nada. devolver a pergunta. Eu vou devolver. O que é felicidade para Tito? Fala para mim. Olha, eu tenho várias definições. Só um minuto. Você já leu o livro de Tito Claro, na Bíblia, escrito por claro, Paulo? Ah, claro. pronto, lógico. A seguir Hebreus, antes de Filemão, meu, então, óbvio. Uhum. Óbvio. Top. Você sabe que o meu primeiro cliente chama Filemão. É um grande atleta aqui no Sério? Brasil. Não, eu já acho que tenho um dos nomes estranhos da Bíblia. O outro é Então, Filemão. a ver, Filemão, top. Que É um grande fixe, meu. atleta nosso aqui. Que eram discípulos de Paulo. Tanto Tito como o Exatamente. Filemão. Exatamente. Sabes que há uma coisa muito particular, que é, eu li a Bíblia, até aos meus 17 anos, eu li a Bíblia 5 vezes. Que top, cara. Com um mindset de... Eu era testemunha de Jeová, então Sim, com um sim. mindset formatado para ler a Bíblia naquela perspectiva, estás a ver? Ok. 20 anos depois, eu voltei a ler a Bíblia. Estou a ler a Bíblia neste momento. Ok. Vou em Josué. Ok. E Dani, mano, uau. Outra parada, né? É tipo ler consoante a perspectiva atual. É tipo, uau, man, é muito bom. É muito bom. É tipo insight atrás de insight. É tipo Yeah. viagens atrás de Top. viagens. E há uma cena que é muito engraçada, que é, eu gosto de ler em voz alta. Uhum. Eu gosto também. Estás a ver? Tipo, eu não há mais nenhum livro que eu leia em voz alta, estás a ver? E você sabe que não há mais nenhum outro livro que você leia na presença do autor todas as vezes que você abre o livro. Yeah. Verdade. Pá, ia contar, já sei, perguntaste-me como é que Conta. funciona. Yeah. Epá, sabes que, imagina, quando tu disseste isto, epá, em frente, sabes que eu quando pergunto o que é felicidade para ti, é com uma perspectiva, que é de perceber mais uma perspectiva sobre felicidade. Porquê? Porque na minha perspectiva, felicidade é a nossa essência. Nós somos felizes, nós não sentimos felicidade, nós não temos felicidade, nós somos Nós felicidade. somos. Nós somos felizes por natureza. Eu acredito que há algumas coisas que estão na nossa essência, nomeadamente felicidade, paz, tranquilidade, amor. Ok. Nós somos isso, não é? Então, temos momentos de ausência ou de distância do nosso centro. E quando estamos distantes do nosso centro, então deixamos de sentir o centro. Estás a ver? Yeah. Que é para isso que serve a inteligência emocional. Ou seja, as emoções servem para alertas de que fugiste do teu centro. Maravilhoso. Então, volta lá ao centro, se fazes favor. Tipo, por isso é que as emoções são os tais alertinhas, não é? Sim. Então, basicamente é isso. Eu costumo dizer, tipo, há 8 bilhões de felicidades no mundo, neste momento. Tipo, porque cada um tem a sua percepção. E a tua foi... O que tu disseste foi nesse sentido, que é porque tu há pouco disseste, quem é o Dani? Porquê é que tu acordas da cama? Acordo para ser um bocadinho melhor. Então, e a felicidade é o quê? É nós sabermos que podemos ser um bocadinho melhor. É avançar nessa direção, é isso, Tipo, cara. As coisas estão conectadas. então tipo, é muito por aí. Depois tenho outras definições. Imagina, a definição que eu costumo dizer, oficial, eu chamo oficial, é aquela sensação de paz, de calma, de tranquilidade que nós sentimos quando a vida corre de feição. Yeah. Estou a dizer a mesma coisa, mas por outras palavras. Outras palavras, exatamente. Total. Basicamente Faz é isso. sentido. Reta final, Dani. Conta. Filme ou filmes da tua vida? Filmes da minha vida. Cara, eu sou um cinéfilo. É assim que se chama? Cinéfilo? Sim. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Eu amo filme, eu assisto filme desde criança, né, cara? Rei Leão é um filmaço. Rei Já Leão, viste como faça? já, claro. Ainda Não sou pá. maluco, não sou maluco. Pô, Já vi. A gente ficou esperando o Mufasa entrar. Parece que. Quando é que foi o Mufasa, amor? Foi em dezembro do ano passado? Ou não? Foi para aí, foi. Foi em janeiro. Entrou em janeiro, se eu não me engano. A gente foi ver em janeiro. Logo quando saiu, a gente foi ver na primeira semana. Então, Rei Leão é um filme maravilhoso.
E o desenho animado ou o filme atual? As melhores memórias são associadas ao desenho animado, né? Sabes, Mas o filme atual ficou muito fiel, cara. pá, Você viu o sabes, filme atual? eu vi e só houve uma parte que me decepcionou um bocadinho. Eu Ah, adorei, mas houve uma parte que decepcionou um bocadinho. Porque para mim, a cena do filme do Rei Leão sim. é quando o Rafiki bate com o bastão na cabeça do Simba. Que é quando o Simba está a viver na maionese do Hakuna Yeah. Matata, o Aham. Rafiki faz daquela cena do acorda para a realidade, man. Tipo, o Yeah. passado já é passado, o futuro é futuro, Uhum. toma lá para cada. Isso é uma ganda moral. Aham. E essa cena não aparece no filme. Não pode. Esta geração é toda mimimizenta, né? Não pode um macaco bater num leãozinho. Epá, isto dá processo. Não pode. Não pode. Ai, não me toquem, que dói. Não me olhes, que ofendes-me. Verdade. Não pode. Não tinhas pensado nisso? Pois é verdade, é verdade. Fogo, já viste? Yeah. E a pala dessa cena, a pala da normalização, Yeah. ficamos sem a. Tiraram uma das melhores cenas do filme. Yeah. Não, porque a cena é, desta forma, eu nem percebo porque é que dá na telha ao Simba de voltar. Yeah. Pois, é isso. Porque ele está lá no há muita gente que vive. Para mim, o Hakuna Matata é a roda viva da vida. Tipo, Uhum. o Hakuna Matata não é uma cena fixe. Tipo, Yeah. não é uma filosofia fixe de vida. Uhum. E, aliás, o próprio filme diz isso. Sim, O sim, Hakuna- total. tipo, os teus problemas são para esquecer. Tipo, para Isso vai sobreviver, viver. só Isso vai tens que viver. aprender Hakuna Matata. Ou Yeah. seja, caga para Yeah. isso. Yeah. Tipo, Não é bem assim que funciona, né? pá, não é uma filosofia fixe. Então o Yeah. Rafiki faz nessa cena é quando ele diz tipo, volta para casa, man. Tipo, Yeah. e é o rodar de Fazer o chave. fantástico mundo Bob. Yeah, é isso. É a virada de chave. Yeah. É isso. Que cena. Pronto. Rei Leão Mais. é um grande filme que sempre me tocou muito. Yeah. Um outro filme, é, já mais para os tempos atuais, é um filme que eu acho obrigatório as pessoas assistirem, que é o filme The Peaceful Warrior, que traduzido para o português aqui do Brasil é Poder Além da Vida, uma coisa Uau, assim. poder além da vida. Poder Além da Vida, Ok, é como aqui em traduzido Portugal é aqui o no Guerreiro Brasil. Pacífico. Guerreiro Pacífico. Bom, vocês traduziram ao pé da letra, né? Aqui é Yeah. Poder Além da Vida. Ok. É a história de um atleta de ginástica que sempre muito focado em resultados e um ego muito inflado. E em algum momento ele encontra o seu mestre e esse mestre começa a lhe conduzir para uma jornada de vida diferente, focada no processo, não na fotografia final. E às vezes a gente é tão fissurado com a fotografia final que a gente se esquece dos pequenos avanços que a gente dá no dia a dia. The Peaceful Warrior é um grande filme. E agora, já vindo para um filme mais recente, que é meio que um remake, não é um remake não, é uma continuação, na verdade, de um filme que aconteceu nos anos 80, e é Top Gun Maverick. Meu irmão, eu me lembro de querer levantar nesse filme, dar gritos no cinema. Só que eu sou um cara civilizado, eu cresci em Portugal e eu não fiz isso. Então, mas eu me lembro de me segurar na cadeira, meu irmão, colocar pipocas na boca para não sair gritando. Ah, eles vão conseguir! Cara, eu adorei esse filme. Achei maravilhoso o jeito que foi feito. Foi um dos melhores filmes da minha vida. Mas teria 10 outros para citar. Tão bom, Mas vou meu. ficar com esses. E com esse filme eu senti que estava de volta à energia dos anos 80. Yeah, yeah. As Maravilhoso músicas, filme. a maneira como foi Então. realizado, tipo, a maneira como foi representado, pá, Sim. man. E Yeah. estamos a falar de um Tom Cruise que com os seus 60 anos a fazer de copiloto não é Yeah. filme. Yeah. Ele não é normal, né? Pá, Ele não é normal. tipo, Ele olha, foge do normal. eu meti um short do Tom Cruise na segunda-feira. Epá, estás a ver aquela entrevista? Pá, o Tom Cruise é um gajo, para além de um ator do caraças, é um gajo tipo, pá, que mentalidade. Top. Yeah. Já viste aquela entrevista em que ele dá, em que ele mete o entrevistador no lugar? Mete o limite. Já. Tipo, Já. já uma vez viste a entrevista toda? Não, completa não.
Só vi o corte. Me manda, se você tiver, me manda. Mano. São 14 minutos de entrevista. Vale a pena ver. Que, pá, tu vês, ele foi... Pá, ele para dizer aquilo, ele já estava num nível de, pá, que eu digo, eu não chegaria Stress. àquele nível. Yeah. Yeah, Não, a stress. cena é, ele não estava ele estava em stress, mas estava completamente em controle. Contido. Yeah. Ok. Ele estava a controlar a cena de forma consciente. Até que depois ele chega ali e quando ele diz aquilo foi tipo, man, o jornalista pisou mesmo, vê lá, o jornalista tinha feito uma pergunta que era, ele tinha-se divorciado há pouco tempo da Nicole Kidman e os dois filhos estavam na Austrália com a Nicole Kidman. Ele fez uma pergunta para ele que foi, não achas que os teus filhos vão sofrer por estar longe do pai? Meu, estás a levar com uma pergunta destas numa entrevista, mano? Pá. E foi para aí 2 perguntas à frente que ele disse aquilo. Olha, estás a passar a linha. Yeah. Tipo, pá, Você sabe que você está passando a linha. Pá, tipo, eu lembro não, disso. tu sabes. Não, assume que tu sabes. Bora lá. Man up, bora lá. Yeah. De maneiras, meu, bora lá. Vamos para aqui. Olha, você falou de filmes. Uhum. Eu queria falar de um evento que, se as pessoas puderem assistir, que elas assistam, que foi o último título do Rafael Nadal no Australian Open. Rafael Nadal foi um dos maiores campeões que a gente já viu no esporte, né? Como o Rafael Nadal, a gente viu pouquíssimos. A gente viu Roger Federer, a gente viu Michael Phelps, a gente viu Michael Jordan, Kobe Bryant. Cena. É uma prateleira que você vai ter ali 10 a 12 gajos. Tá? E o Nadal, no último título dele, do Australian Open, ele sai perdendo de uma porrada. Ele toma uma porrada assim, 3-0, sai tomando uma porrada. 3-0, eu não me lembro direito. Mas sabe quando todo mundo que está na arena já perdeu o ânimo até de torcer para o Nadal? Yeah. O Nadal fica sozinho na arena. Só tem ele por ele. Você vê até o semblante do corner dele e tal. Ele começa a escalar. E ele ganha o jogo. Vou dizer uma palavra que não existe, né? Inganhável. Ele ganha um jogo inganhável. Não tinha como o cara ganhar aquele jogo. Ele vai e ganha. Pra gente entender um pouco do que a nossa mentalidade pode fazer a nosso favor e influenciar o resultado no nosso corpo. Ele foi o último cara que não podia desistir do jogo, não podia deixar de acreditar que aquilo era possível, e ele ficou com essa ideia. É possível, eu dou conta, eu vou virar isso aqui. E o resultado na prática, convido vocês a assistirem, é maravilhoso. Brutal. É um evento que vale a pena assistir. Brutal. Série, mano. Ou séries? Olha, a gente ficou fissurado na... Sabe como é que é o nome dessa planta aqui? Como? Uhtred. Ok? Uhtred. É o nome Uhtred. É o nome do personagem principal da série. Como é que chama, amor? The Last Kingdom. Pois, exatamente. O nome não estava a ser nada estranho. Uhtred. The Last Kingdom. The Last Kingdom. Cara, foi uma série que a gente engajou de um jeito que a gente já havia muito tempo. consumir a série. É uma série muito maneira de assistir, ok? Onde o cara é fiel às suas ideias, não larga por nada as suas convicções, sofre muitas consequências por isso, naturalmente, mas é um cara fiel a si mesmo acima de tudo, ok? A série é maravilhosa. Brutal. Que outra série? Vou trazer uma série de esporte. Pode ser o F1, Drive to Survive, da Fórmula 1. Uma série que eu adorei ver. Assisti todos os episódios, todas as temporadas. Drive to Survive é uma pegada mais de... Como é que eu traduziria? É o backstage da Fórmula 1. Você começa a conhecer as pessoas, as personalidades, o que eles pensam, as mensagens que eles recebem, a forma como eles se comportam. É uma série para analisar o
comportamento dos atletas de alta performance. Uma coisa que fica muito presente para mim é que, tanto na Fórmula 1 quanto na vida, se você tiver mais de um segundo atrás da brecha, você não aproveita a oportunidade. Você pode até estar vendo a brecha. Ó, a brecha está ali, ó. Só que se não tiver menos de um segundo colado, eu não consigo aproveitar a oportunidade. Na Fórmula 1 e na vida. Acontece desse jeito. O que mais? Tem uma série muito legal, ainda sobre esporte, que fala sobre o Tour de France, que é uma competição de ciclismo que é muito legal. É uma loucura, na verdade, a série. O nível de esforço físico que os atletas entram, porque eles têm um propósito para cumprir. E quando você tem um motivo para agir, ou seja, motivação, quando você tem uma motivação forte, um motivo para agir, você vai até a última gota do teu sangue naquilo ali. Eu tô com 1% de bateria. Eu acho que a qualquer momento vai cair. Acabei de perceber. Tá? Mas vamos ficar com essa série pra gente não cair no meio da parada aqui. É isso. Olha, livro. Livro. Deixa eu só conectar aqui para salvar a gente. Espera aí. Tá bom. Agora acho que a gente tá salvo. Pronto. Yes. Eu vi minha tela escurecer um pouquinho. Eu falei, não, vai dar. Póqueres. Pronto. E aí foi isso. Tu metes o teu e eu tiro o meu. Já está carregado. Que, amor? O que foi? Ah, tá. Não entendi o que você falou, Tito. Eu disse tu metes o teu e eu tiro o meu, que já está carregado. O teu tá carregado já. Tá. Pronto, deixa eu só colocar isso aqui. E aí? O que você perguntou? Perfeito. Livro. Esse aqui é um ótimo livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas é um excelente livro para você melhorar as suas habilidades sociais. Gosto muito dessa capa, meu. E essa capa tá linda, não tá? Pô, meu. Tá mesmo espetacular. Essa aqui é 52ª edição atualizada. Pô, brutal. Isso é Dale Carnegie. Para mim é, sei lá, a Bíblia do relacionamento humano, se eu puder chamar assim, seria a Bíblia do relacionamento humano. Escrito em 1952 ou 53. É isso, 52. Yeah. Esse gajo é uma máquina. Poxa. Um outro livro muito bom que não tá ali, tem um do Tony Robbins ali, mas um outro livro que mexeu muito comigo foi Unleash Your Power Within. Liberte o seu poder interior, do Tony Robbins. E um terceiro livro. Poder ser limites. Poder ser limites, de Anthony Robbins, é isso mesmo. Esse livro mexeu muito comigo, transformou minha vida. Oh, que Bíblia. É top também. E um terceiro livro para indicar. Tem tanta coisa boa que a gente lê, cara. Ai. Bom. Deixa eu ver se eu tenho alguma referência. Mais esperto que o diabo. Napoleon Hill. Nico, olha, foi ontem. Não, ainda não li. Tenho, mas ainda não li. Foi ontem muito que bom. Também o referenciaram. Mais perto que o diabo. Muito bom. Que gosto. Muito bom. Nice. Vai fazer assim, explosão de cabeça, capítulo após capítulo. Muito bom. Bom, brutal. Vamos metê-lo este ano. Yeah. Podcast. Ouves? Ouço alguns. Muito mais associados à minha área aqui de esporte. Escuto Deckcast, escuto podcasts associados a neurociências, como por exemplo do Wesley Delanogari. Tem um cara aqui no Brasil que chama Lutz Podcast. Ele recebe vários caras inteligentíssimos, eu gosto de acompanhar. Eu não digo que eu sou fã de um podcast específico, né? Mas eu escuto pessoas que recebem gente inteligente.
O Vitor Damasio é eu amo o podcast do Vitor Damasio porque ele recebe pessoas, empreendedores que vivem de seus negócios e das suas paixões. E isso é uma coisa que me inspira muito. Ver a pessoa que é apaixonada por tricô, viver recebendo um ótimo dinheiro, um excelente salário, ensinando pessoas a fazer aquilo que ela ama fazer, sabe? Então, conectar com essas histórias é muito inspirador, é maravilhoso. Podcast do Vitor Damasio. Basicamente. Brutal. Basicamente. Brutal. Dani, qual é que é aquela música que quando tu ouves, dá-te aquele uplift? É ele. O nome da música é Ele. É de quem? Dropzilla, amor? Dropzilla? É ele? É o grupo? Pesquisa aí. Eu acho que é o Florianópolis House of Prayer. FHOP Music. Ok. É ele. Florianópolis House of Prayer. É ele. Não, mas é Dropzilla, eu acertei. Dropzilla. Drops I-N-A. Dropzilla. É ele. Dropzilla. Essa música é maravilhosa. Tem uma outra que eu fico maluco cantando, amor. Qual é? Que você sempre fala, amor, para de gritar. Canção de Simeão. Quando eu começo a cantar essa música, a Marcela abre os vidros do carro para não ficar estridente na cabeça dela. Ela fala, amor, para de gritar, por favor, amor, para de gritar. Chama Canção de Simeão. Canção de Simeão. Ok. Yeah. Vou pesquisar. Vou. Para de gritar. Pesquisa. Pesquisa. São duas canções que mexem muito comigo. Pergunta poderosa para ti. Conta. Quem é que tu amas e como é que tu o demonstras? Eu amo a Marcela e eu demonstro isso fazendo com que ela se sinta a pessoa mais especial da face da Terra sempre que ela cruza comigo. Às vezes ela chega em casa, eu tô jogando videogame, eu largo o controle do jeito que tá, e às vezes jogando na internet você não consegue fazer isso, né? Mas você põe o pause porque não dá para pausar na internet. Então eu largo o controle, eu levanto, eu abraço ela, eu cheiro ela, eu recebo ela, eu olho nos olhos dela e falo, como é que foi o seu dia, você chegou bem? Eu faço com que ela sempre vá dormir tendo a certeza de que ela foi amada por mim no dia. E isso vai sempre gerar em torno de gestos, ações. Não precisam ser grandes coisas. Eu não saio todos os dias para comprar uma bolsa para Marcela ou um sapato alto para ela. Mas todos os dias ela vai dormir sabendo que eu a amei nesse dia. Seja num gesto, num olhar, numa pergunta. É verdade ou mentira, amor? Ela tá sorrindo, falando assim. Sério. Tão bom. Última pergunta, mano. Que mensagem é que tu queres deixar? As pessoas, elas precisam, de uma vez por todas, entender e acreditar que elas conseguem ser melhores. Parar de se amoldar ao padrão do mundo de pensamento de que eu não sou bom o suficiente, talvez eu não esteja preparado para esse momento, alguém está melhor do que eu, alguém começou antes de mim. Você dá conta. Você pode ser melhor você pode ser melhor do que você tem sido até aqui. Talvez o que te falta é coragem de assumir esse negócio e ir atrás de ferramentas, pessoas, lugares que te façam entender isso de fato. Então, você tem um sonho, você tem um objetivo na vida, você dá conta de chegar nesse negócio. Você tem os recursos que você precisa. Só você olhar para si com mais zelo, com mais carinho, com mais paciência, talvez, com mais gentileza e meter marcha. Mete a primeira, o carro começa a andar, daqui a pouco você entende que está na hora de passar a segunda, você passa a segunda. Vai no teu tempo, mas vai. Vai no teu tempo, mas vai. Essa é a mensagem. E deixa ir em cruise control, né, agora. Yeah. Fogo, mano! Pá! Tão bom! Yeah. Fogo. Olha, juro-te que, pá, man, eu fiquei logo tipo... Quando te vi, bateu aquela cena de... Ei, uau! Foi mesmo tipo... Pá! Que bom! Que bom! Obrigado. Que maravilha, meu irmão, tá contigo. Obrigado Obrigado você pelo convite, cara. Foi muito bom, muito bom. Fogo.
E bora lá reativar o Mofico Mind, pá, porque assim Yeah, estamos juntos, pá. yeah, Estamos juntos. Vou fazer mais um forcing, tipo, bora lá. Vamos yeah, marcar. yeah, yeah. Vamos marcar. Vamos marcar, senão Bora. esquece. Vamos Olha, agitar lá o grupo. Vamos falar com o grupo bora. lá. Um beijão enorme, meu. E obrigado. Obrigado, meu irmão. E obrigado. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe, se cuida. Continua com esse projeto maravilhoso de trazer a voz de algumas pessoas que para você são especiais e que você acredita que valem a pena. Eu espero que o tempo da galera que passou aqui com a gente tenha valido a pena de ter ouvido essas meia dúzia de coisas inteligentes que a gente falou aqui. Outras nem tanto, mas espero que o pessoal tenha se divertido. Assim seja. Tamo Beijão, junto, meu irmão. beijão no Beijo no coração. coração. Tchau, Se tchau. cuida aí, tá? Também. Até mais. Tchau, tchau.